Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi, hoje eu tô aqui com a Ana, que é a mamãe do Murilo e de 3 anjinhos. Oi, gente, que prazer enorme estar aqui de novo. Tô muito feliz e muito animada porque sua energia leve, Ana, veio aqui compartilhada. Coisa boa ouvir isso. E dessa vez a gente vai começar um pouco diferente. Queria que você começasse contando do Murilo, da sua gravidez do Murilo, como que foi, e pra gente trocar um pouquinho de como tem sido agora, né? Ele tem a idade quase igual da Isis, dá pra gente trocar um pouquinho dessa experiência, né? Então, nossa, eu assim, vivo assim, um sonho, né? Porque era de verdade um desejo muito grande de ser mãe, né? E hoje poder estar aqui com o Murilo no meu colo, né? Poder estar vivendo de verdade a infância dele. Na verdade, assim, é algo que eu nunca imaginei ficar 100% mesmo vivendo a infância dele. Eu sempre trabalhei, né, fora, como dentista, e então eu ficava assim, durante o meu dia era muito ocupado, muito dedicada à odontologia. E aí agora me deu, né, na verdade já tem um tempo que me deu essa vontade de ficar por conta dele, de curtir a maternidade mesmo, até porque o Murilo é meu milagre, né? Então foi uma gestação bem difícil, né? Até a gente não se conhecia na época, né? Mas foi uma gestação bem desafiadora. Eu tive que ficar de repouso acho que era mais ou menos umas 14 semanas. Eu descobri que eu ia fazer uma cerclagem, eu teria fazer uma cerclagem para poder segurar ele. É como se meu útero tivesse mais flácido, né? A musculatura do útero ali pesando. E aí a gente teve aquele medo de perder ele, né? Então a minha médica que me acompanhava, né, nem era daqui, porque a minha gestação, como foi de risco, então ela era de fora, de Belo Horizonte. Então ela falou: Ana, vamos partir para uma cirurgia de emergência. E eu não esqueço ela falando assim, nesse dia, ela me dando a notícia, né? Ela fazendo o exame e tal, o toque. E aí eu falei assim: o que você achar melhor e o que Deus achar melhor também. Ela: nossa, geralmente eu recebo essa notícia, né, de às vezes fazer uma cirurgia no meio da gravidez com tanto assim, às vezes resistência, e você tão tranquila e leve. Eu falei: eu tô aqui assim, nas suas mãos, né, porque como eu tive minhas perdas, né, que depois eu te falo até melhor, mais sobre isso, mas o Murilinho, assim, eu vi que eu sabia que eu ia conseguir ter ele, sabe? No fundo, aquela gestação que foi a 4ª gestação. Eu sabia que eu ia conseguir ter ele, então eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Precisasse ficar no hospital a gestação inteira, eu ficaria, né? Aí ela foi, a gente fez a cirurgia, que é uma cerclagem. É um procedimento até tranquilo, sabe? Mas sempre com aquele medo, né, ali, por conta de tudo que eu já tinha passado e tal. E desde que você descobriu a gravidez dele, por causa das perdas anteriores, você sabia que tinha possibilidade de precisar fazer? Não. Eu achava que não ia precisar. Assim, já tinha ouvido falar de longe, né, ela até já tinha citado uma vez, mas assim, eu achava que não ia precisar, sabe? Eu achava que ia ser tranquilo. Foi um pouco assim, me pegou de surpresa. Até porque eu tava indo bem, eu tinha sentido uma pontadinha, assim, uma pressão maior na região, né, do útero ali. Um belo dia eu tava indo trabalhar, eu senti uma pressão. E tudo que eu senti, eu falava pra ela, porque ela me falou, ela falou: Ana, aqui eu trabalho dessa forma, como eu trabalho somente com gestação de risco, então qualquer sinal, qualquer coisa, você me avisa. E aí eu tava indo trabalhar, atender no dia, aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela e falei: nossa, senti uma pressão grande, uma vontade de ficar um pouco mais sentada e tal. Aí ela falou: vem pra BH. Aí meu marido até no dia falou assim: ah, mas tá tudo bem, nós vamos pra lá. Não, vem pra BH. E no dia meu marido tava até fora, na verdade. Ele falou assim: você quer que eu vou ir pra Lafayette? A gente já vai pra lá? Eu falei: não, meu irmão vai lá comigo. Achei que não era nada. Fui sem nada, né? Sem roupa, sem nada. Quando eu cheguei lá, que ela falou isso, aí meu marido chegou de viagem nesse mesmo dia, já pegou minhas coisas, foi pra Belo Horizonte, me encontrou lá. E aí, no dia seguinte, a gente fez a cirurgia de manhã cedo, mas eu estava super confiante, né? Eu sempre tive muita fé
E eu sabia, assim, que Deus estava preparando coisas maravilhosas. Então eu sabia que ia dar certo essa gestação. Mesmo já tendo passado por tudo. E aí a cirurgia foi muito tranquila. Aí ela falou assim, olha, agora você tem que ficar de repouso. E na época eu tava atendendo, né? Então eu parei de atender nessa época. Fiquei totalmente assim de repouso em casa. E depois de um tempo ela falou, olha, de vez em quando você pode ir em algum lugar. Mas eu sempre ficava mais quietinha e mais deitada. Com risco, porque poderia às vezes romper, né? Aquele ponto que ela deu ali. Mas graças a Deus não rompeu, deu tudo certinho. E por incrível que pareça, olha pra você ver. Geralmente, quando a gente faz esse procedimento de cerclagem, que é como se você estivesse amarrando ali, imagina um balão que estourou. Aí você enche ele de água e aí você amarra ele com um cadarço, né, alguma coisinha. E aí, a gente acha assim que o parto vai ser mais tranquilo, vai ser fácil, vai romper ali fácil. Não foi. O parto, assim, a gente tentou induzir o parto, porque deu 37 semanas, ela falou, Ana, vamos já para o hospital e vamos tirar para não evitar alguma complicação e tal, por conta da trombofilia também, né? Porque nesse meio desse processo eu descobri a trombofilia, então eu usava aquela injeção, né, para poder segurar o murilinho. E ela falou assim, Ana, vamos evitar chegar a 38, 39, que às vezes tem riscos maiores por conta das suas perdas e tal, e vamos induzir o parto. Aí, eu lá, plena, mexendo na bola lá, pra ver se o murilinho vinha, nada, né? Usou a medicação ocitocina e nada. Também ela tentou fazer um rompimento da bolsa com um instrumento, né? Nessa hora, não esqueço, nossa. O meu marido, ele ficava assim, meu Deus, ele olhava aquilo e falava, não, e eu lá, segurando, incomoda um pouquinho, né? Mas nada demais, assim. Eu tava tão... Mas não rompeu? Não rompeu. Ela tentou, acho que 3 vezes. Não rompeu. Aí, não era pra ser assim, né? Aí ela foi, depois que... E olha que engraçado. Nesse momento, a gente tava tentando romper e tudo. A indução toda era com o intuito de ter um parto normal? De ter um parto normal, que eu queria ter o parto normal, né? Sempre todo mundo fala que é ótimo. Inclusive, eu adoro quando você me incentiva a isso, né? Quem sabe no próximo eu vou ter. Mas todo mundo fala que é muito bom, recuperação. Então, eu pensava assim, então eu também quero, né? Até pro bebê. Mas aí, ela tentou essas 3 vezes lá, né? Com o instrumento, forçar a bolsa. Não rompeu. E eu realmente, a 3ª vez, doeu bastante. Falei, mas eu tava suportando, né? Aí ela falou assim, Ana, realmente não deu. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Aí esperamos. Nesse meio tempo, ela recebeu uma notícia. Não, ela não, desculpa. O profissional que estava com ela, porque eles trabalham em dupla, né? O médico, que era uma gracinha, uma pessoa assim incrível, que estava com ela, que sempre acompanhava ela, ele recebeu uma notícia que o tio teve que ir pro CTI, algo assim. Então aquilo ali deu aquele baque na gente, aí a gente teve que esperar trocar o que tava já no final da troca do plantão, né? E aí eu fiquei um pouco tensa nessa hora, confesso, porque os dois me passavam muita segurança juntos, sabe? E aí ele trocou e eu falei, nossa, quem que vai acompanhar a doutora Rita e tal? Mas aí foi super legal, era uma médica do plantão, deu tudo certo. Mas na hora do parto também, a gente teve... Por eu usar a medicação, né, que é a Clexane, né, ele é anticoagulante. Então ele não deixa formar trombos, né, o sangue ele fica mais ralo. E através disso, tinha esse risco de realmente ter um sangramento maior na hora da cesárea, que isso acontece em quem tem a trombofilia, né? E isso que eu ia te perguntar, até se ela falou, porque muitas pessoas escolhem só por opção mesmo, que é cesárea, o parto normal e tal, mas é óbvio que nem sempre na hora dá pra ser aquilo que a gente desejava, né? Mas o fato de ser trombofilia, essa questão de aumentar o risco de sangramento, ainda assim tem profissional que prefere a cesárea, só que se for analisar é mais arriscado, né? Então, é isso que até hoje eu fico pensando, pra ser sincera. É uma coisa que eu fico às vezes matutando assim, por conta que eu quero ter um segundo filho, né? Porque depois desse episódio que eu até vou te contar, que foi o quê? Na hora do parto, eu lembro que foi tranquilo o parto em si, né? Remover o Murilo ali e tal, aquela felicidade e tudo. E aí, na hora que eles estavam
dando o ponto. Não, mentira. Antes de dar o ponto, que vai colocando, né, o útero pra dentro de novo, eu vi que começou uma tensão, assim. E como eu sou da área da saúde, isso é complicado. A gente já entende um pouco o que ela foi falando, falou o nome de uma medicação. Chama tal pessoa, busca tal medicação. E aí eu já entendi que tava tendo um sangramento maior. Mas eu falei, não, vou ficar tranquila, né? Que vai dar tudo certo, já deu, tô confiante, pensamento positivo, porque eu sempre tento ser bem positiva, assim. E aí, nessa hora, eles usaram uma medicação, né, na veia, pra poder conter o meu sangramento. E aí depois, no dia seguinte, a doutora falou assim, olha, Ana, pelo que a minha experiência, foi até bom você ter tido uma cesárea, porque eu consegui conter ali, né, e tudo mais, porque talvez fosse um parto normal, talvez poderia ser mais difícil de eu controlar esse sangramento, falou assim. Então aí hoje, isso já me trava um pouco pra ter um parto normal, sabe? Eu não sei se é algo que é da minha cabeça, claro que também tudo, a gente, né, depois eu vou entender melhor, vou estudar, pode ser que mude, mas enfim, ficou essa questão, esse medo. Entendi. Então acho que hoje eu fico um pouco receosa de talvez tentar um parto normal, porque eu sei que eu vou ter que usar a medicação de novo, né? Então, mas é isso, assim. Mas no final das contas deu tudo certo, depois foi tranquilo a recuperação, eu achei. Apesar de, às vezes incomoda um pouquinho, mas assim, eu acho que era tanto um sonho ter o Murilo ali no colo, que eu esquecia a dor, esquecia aquele incômodo ali, e tá tudo bem. Isso tem muito a ver com a forma que a gente leva as coisas, né? Igual pra você, assim, igual já falei no início, você que é uma pessoa leve, que é uma pessoa autoastral, né? Positiva, igual você falou. Então, você tá sempre olhando pro lado bom, né? Da questão, ao invés da dificuldade, que é óbvio que teve alguma dificuldade ali, igual você tá falando do pós-parto, né? Nem tô falando das outras. Mas assim, do pós-parto já é difícil pra qualquer mulher, né? Tem aquele tem muitas questões, mas como você tava tão focada, né, na alegria de ter o Murilo ali, não importava. Foi muito especial. Nossa, eu passaria tudo de novo, né? Eu sei que igual, sempre que eu falo em ter outro filho, né, muitas pessoas falam assim, mas Ana, eles falam até com carinho, com jeito, com preocupação. A minha mãe me preocupa também, minha mãe fala muito isso, fala assim, filha, mas será mesmo? Tudo que, né, você passou, eu fico preocupada, tem certeza? Mas assim, é tão bom, mas tão bom ser mãe. Eu acho que ter o filho ali, né, com a gente no colo, viver essa experiência, que eu acho que a gente tá aqui nesse mundo pra isso, assim, sabe? E que eu queria passar isso novamente. Quem sabe, né, ou ter um irmãozinho pro Murilo, uma companhia, ou uma irmãzinha, né, um casalzinho, que também é um sonho, acho que da maioria das pessoas, né, que também é meu sonho. Eu queria ter muito um casal, mas o que Deus me mandar, eu vou estar feliz na vida. Mas é isso, nossa. E aí também eu lembro que na época você compartilhou assim, que você teve a questão da amamentação de hiperlactação, né? Sim. E que foi difícil, porque demorou um pouco a entender ali o que estava acontecendo, né? Vocês suspeitaram a bebê. Esse início foi bem desafiador mesmo. O que acontece? E já foi logo assim, desde o primeiro dia, você já... tipo assim, passado uns dias que começa, né, a produção do leite, meus seios estavam assim, enormes mesmo. Parecia até que eu tinha colocado prótese tão grande. E aí, eu achava que era normal aquilo, porque, né, eu nunca tive experiência, eu nunca tive contato com ninguém porque às vezes quando a gente tem alguém na família que tem filho recente, alguém muito próximo, que você vive algumas coisas, você entende mais, mas eu zero entendimento, né? E aí, eu achava que era normal. E aí, com essa produção de leite, o Murilo, ele golfava muito. E eu tava com acompanhamento com uma consultora de amamentação que me ajudou muito, uma pessoa incrível. E ela falando, Ana, eu tô achando que você pode estar com hiperlactação, tá com muito leite. Não, mentira, na verdade ela não falou essa palavra hiperlactação, ela falou assim, Ana, engraçado, né, ele tá golfando muito, tá produzindo muito, vamos acompanhar isso. Aí, beleza. Aí, depois, no acompanhamento com a pediatra dele, eu falei, é normal a criança... Ele chegava, Bruna, de verdade, eu não esqueço, ele às vezes ia jatos e mais jatos no chão, como se estivesse, assim, realmente vomitando, sabe? No chão, assim, aquela sopa. E a gente achava aquilo ali, assim,
estranho. A gente achou que ele tava com a PLV, né? Então a gente achava que ele às vezes tinha essa certa intolerância e tal, a proteína do leite. Aí eu cheguei a fazer uma dieta, que foi uma fase bem difícil também, porque pra mim, que eu gosto de... eu como bem e tal, mas eu gosto de comer um chocolate, alguma coisinha assim. Apesar de que eu não comia muito, porque a gente sabe que às vezes, né, dá um pouquinho de dor de barriga, então eu evitava um pouco. Mas assim, 100% tirar o leite totalmente de tudo é muito difícil. E no caso, como eu tava fazendo isso, ele não tava tendo resposta, eu tinha cuidado até com o talher que eu usava, com tudo, pra não ter nenhuma contaminação mesmo. Aí eu fiquei uns 15, 20 dias fazendo, e não tava tendo resultado, e algumas pessoas falando, olha, é mais tempo que tem que fazer, demora até sair do organismo dele, do seu, e aquele processo difícil. Aí ele chegou a usar a medicação uma época, porque podia ser refluxo, né? Por às vezes alguma outra causa, e não resolveu. Aí por fim, um belo dia, eu fui e tirei um tanto de leite, sabe? Falei assim, gente, deixa eu tirar um pouco de leite, naqueles coletores mesmo. E uma amiga minha tava lá em casa, e ela, como ela já era mãe, ela falou assim, Ana, em 1 minuto você coletou muito leite, que é isso? Que estranho. Agora, aí eu falei assim, ela falou assim, agora amamenta o Murilo pra ver. No que eu amamentei ele não gofou. Só um pouquinho, gofou um pouquinho. Aí eu falei assim, gente, é isso. Fiquei toda feliz. Eu falei, então é isso, é porque eu tinha muito leite. E aí a gente achava que também, né, todo mundo fala que você fica tirando muito leite, você também estimula muito. Então a gente ficava com esse receio. Mas não era assim, não precisava tirar muito, era só tirar um pouco para aquele início que vem muita quantidade, não vir tão forte. Aí que a gente foi ver que eu nem sabia desse nome, que era hiperlactação, que é excesso de leite. Aí tudo encaixava certinho do que o Murilo sentia, sabe? Do que o Murilo passava e do que eu tava passando com os seios. E eu também, meus seios começou também a empedrar mesmo, meu leite, né? Então, uma certa mastite, eu comecei a sentir um pouco de dor, porque eu tinha muito leite. E até hoje, eu tenho muito leite. Engraçado, né? Mesmo os seios são bem menores. E você já tirou alguma vez, assim, mais recente, assim, bomba, alguma coisa assim? Não cheguei a tirar, não. Uma hora você tira. Nossa, acho que vai sair muita quantidade. Eu vou tirar também pra ver. Pra testar. Sabe por quê? Porque isso é tão engraçado, assim, porque a dor da gente é diferente da dor do outro, né? Então aquilo que a gente tá passando, aí às vezes a gente acha que pro outro é mais fácil, enfim, a gente sempre acha, né? De repente você fica assim, tentando achar uma solução às vezes para aquilo. Exatamente. E eu tive baixa produção, né? Sim. E eu lembro de ver pessoas que produziam muito e tal, e eu falava, tipo, eu preferia isso do que passar pelo que eu tô passando. É sempre assim. Só que os dois eram difíceis, né? Tipo assim, os dois tinham questões pras mães, pras crianças, enfim. É verdade. Só que eu ficava tão mal, mas tão mal que eu ficava assim, já tinha vezes eu ficar mais de hora e conseguir tirar 20 ml só. Sabe? Era mais de hora bombeando os 2 peitos e tal. E eu chorava, assim, frustrada, tipo assim, né? Não saía o leite e tal. Isso foi na primeira? Não, aconteceu com os 2. Com os 2? Olha no só. mesmo período, eles tinham... Tava indo pro 4º mês, assim. Aí eu tive uma baixa na produção. Entendi. E no primeiro eu desconfiei que era o anticoncepcional, só que na Isa não tinha voltado o anticoncepcional. E aconteceu na mesma data, sabe? Olha só. E aí Aí a consultora na época me falou, olha, pode ser algo mais... Natural, teu organismo mesmo? Não, mais como que fala, assim... Ela falou comigo assim, procura saber quanto tempo sua mãe amamentou, pode ter uma coisa ali mais ligada interna, sabe? Talvez genética, assim? Algo assim que veio eu não sei se ela quis dizer genético ou algo que... Sabe quando a gente reproduz algo que, sabe? Alguma vivência da família, ou alguma coisa que trava a gente a evoluir ali naquela questão, enfim... Então, tanto que eu já compartilhei isso outras vezes, que eu ficava tão triste, mas tão triste com isso, que com o Henry eu precisei complementar com fórmula, eu escondi até da minha mãe. Nossa, porque isso me machucava ter que entrar com fórmula. Porque as pessoas as pessoas são muito inconvenientes, gente. Fala às vezes coisas sem pensar. Às vezes falava assim, dá logo, sem saber de nada, eu falava, tipo, dá fórmula, dá mamadeira que vai ser mais fácil, que você pode deixar ele pra você sair. Só que eu não queria deixar ele pra você sair. Não era isso, né? E aí, tipo assim, a minha dor era
o oposto da sua. Eu achava que, tipo assim, minha solução seria outra. Só que não. Mas depois tudo se resolveu, até hoje é um momento e tal. Então deu tudo certo também. Sim, mas é uma fase muito difícil, né? Porque eu também passei pela mastite, passei com a Iris. Eu até lembro o período que você passou com a mastite. Há pouco tempo eu passei de novo, né? É muito difícil, né? Até que, assim, engraçado, eu até achei diferente, porque geralmente a mastite, a maioria, né, passa mais no início, né? E assim, eu nunca tinha visto passar numa fase mais tardia, igual eu também nunca tinha visto. E então, assim, eu até me surpreendi. Eu falei, nossa, será que eu também posso ter? Eu até fiquei um pouco, assim, receosa, né? Mas por conta desse excesso de leite, mas até que eu não tive mesmo. Talvez é porque... Não sei, porque não era pra E depois passou, né? Igual hoje ele não golfa mais. Não. Normal. Aí depois passou, melhorou muito. Porque nesse período era grandes quantidades mesmo. Mas depois melhorou muito e eu fiquei mais tranquila, porque eu comecei a tirar, a coletar. Mas depois eu parei de coletar, nem coletava mais, assim, esse excesso no início, sabe? Aí eu parei, eu também reparei que os seios diminuíram bem, mas não quer dizer que o seio diminuiu, que diminuiu muito, assim, a produção, não. Eu vi que realmente parece que a gordura mesmo que vai também diminuindo ali, né? Parece, né? Eu não sei, tô falando isso aqui do que eu acho. Mas no final das contas foi, tipo assim, deu tudo certo nisso, porque eu até falava assim, gente, eu não queria passar, porque muitas mães falam que às vezes sofrem também com a questão de ferida, muitas mulheres falam que... Eu sofri também. Você sofreu? Que diz que dói muito, né? Dói muito. Eu não tive, e eu falava assim, graças a Deus que eu não tive, porque eu falava assim, nossa, eu já passei tanta coisa, eu não queria, né? Já foi tão difícil tudo, eu queria muito viver essa oportunidade de amamentar ele. Só que também tem outras dificuldades, porque como ele golfava muito, então eu colocava ele mais no meu colo. E aí ele ficava, eu tinha medo, a gente tinha medo, até a médica falava, olha, não fica colocando ele tão deitadinho nesses momentos, então ele ficava no meu colo. E geralmente, depois que mama, eles têm vontade de dormir. E aí criou-se também um outro problema, que foi a associação de mamou, dormiu no peito, né, aquela coisa ali no colinho e ele dormia comigo no colo, na cama. Então aí criou-se outro problema. Aí ele não queria dormir no berço, era muito difícil. Então eu também tava ficando muito exausto. O sono dele era sempre muito grudadinho comigo, sabe? Mas assim, tá tudo certo, né? Foi uma fase mais assim desafiadora. Mas eu vejo muito assim, as crianças às vezes tendo um sono melhor. E o Murilinho, até hoje, ainda o sono dele é um desafio pra mim. Mesmo eu tendo feito melhorias, mudanças, vem melhorando demais, não posso nem falar. Teve épocas que ele acordava 10, 12 vezes à noite. Aí hoje ele já tá acordando assim, às vezes umas 2 vezes, numa média que ele acorda. Melhorou demais, até fiz uma consultoria que me ajudou muito com a Carlinha, né? Mas assim, eu agradeço muito ela porque realmente deu uma mudada grande. Porque se tivesse igual eu tava antes, eu juro, eu ia estar assim, acabada. Porque depois, então, do seu desafio com a amamentação, com essa, né? Questão foi o sono. Foi o sono, que foi uma coisa também ligada à outra. Se estendeu, né? Se estendeu. Isso tudo, por conta tudo começou na minha visão também por essa associação que eu criei ali, que também tem a ver com essa questão que ele tava golfando muito e tendo essa hiperlactação. A gente tinha medo dele. Eu percebo em você uma coisa assim que é um pouco parecida comigo na questão de, tipo, a gente é muito apegada assim com eles, né? Então, é verdade, você tem que admitir. E aí, tipo assim, não tem problema chorar um pouquinho, ou deixa assim, faz assim, pra melhorar o sono, essa questão. Eu ficava assim, não, de jeito nenhum. E com o Henry, eu lembro assim, eu não fazia xixi, Ana. Xixi, gente, que é questão assim... Eu também já fiz isso várias vezes. Deixar ele chorando. Se eu colocasse ele chorasse, eu não fazia o xixi. Então também. eu ia com ele no colo, fazia o xixi com o menino no colo, porque ele não podia chorar 1 minuto. A gente ficava com aquele receio, né? Que parece que a gente tava sendo má, né? Ruim, por isso. Pra ser a mãe maravilhosa que eles precisam, a gente tem que estar ali atendendo toda e tal. Eu também realmente... não pode terminar. Eu ia falar, tipo assim, eu não me arrependo também de todo o colo, de todas as noites ali e tal. E até porque eu repeti muita coisa com a Iris, que eu falava, não vou repetir com a Iris. A gente acabou repetindo, né? Só que eu vejo que é muito isso por causa do meu jeito. É o jeito não é nem de cada um. pela experiência. Realmente, eu tinha muito mais experiência. Ela foi pro quarto dela, tipo assim, rapidinho. Aí demorou um pouquinho mais.
Ela eu acho, só um parênteses, a Isis eu acho um caso à parte, né? Ela começou a andar com 9 meses, 9, né, pra 10. Gente do céu, ela é demais. Eu falo que o segundo filho é diferente. Mas dormir não, andar você andou, né? Mas aí talvez um pouco até isso também, porque as habilidades também impactam no sono, né? Então sempre aquela questão, enfim. E eu sempre muito ali apegada, eu tentava, mas aí eu ficava com dó. Tipo, até hoje eu ouço ela chorar. Gente, eu tava aqui editando um vídeo, aí eu ouvi o choro dela, aí eu peguei o celular pra mandar mensagem pro Felipe. Eu falei, não, Bruno, ele tá lá, tá tudo bem? Porque ele chora comigo também, às vezes cai, às vezes alguma coisinha e tal. Mas, tipo assim, eu sou aquela que vai correndo socorrer. E você acha, né, que você é assim pelo seu jeito ou alguma coisa que você vivenciou? Alguma coisa... Não. Porque, assim, eu também acho que eu sou assim também, porque a gente é muito parecida no jeito, assim, né? Muito carinhosa, cuidadosa, aquele medo ali também, né? De acontecer algo. Eu acho também que, no meu caso, é muito também por essa questão... Sem, às vezes, eu perceber, eu tenho consciência que também é pelo que eu vivi, sabe? Pelas perdas que eu tive. Então, eu quero que tudo assim... Eu tenho aquele medo, eu sempre tive aquele medo de perder, como eu perdi, né? 3 bebezinhos, então... Eu ficava com medo, eu tenho medo de perder o Murilo. Acho que todo mundo tem, né? Todo pai e mãe. Então, às vezes, eu reparo também que eu fico muito assim, mas eu tenho tentado me policiar até, sabe? Tentado melhorar. Às vezes eu faço alguma coisa e falo, nossa, eu não devia ter feito isso, assim, não devia ter reagido assim. Até com meu marido, às vezes ele tá com ele, sabe? Eu já fico desesperada. Ele, calma. Às vezes eu fico um pouco ansiosa nesse sentido, mas eu tenho tentado melhorar. Aí, às vezes, meu marido fala assim, não... Se eu falar acode ele é porque eu sei que foi grave. Se não, eu tô te falando que foi tranquilo, Ana. E eu lá tentando nem olhar pra tentar deixar ele mesmo. E a gente sabe que a gente precisa de deixar eles assim, eles fluírem, né? E se desenvolverem sozinho, enfim. Mas eu acho percebo que é também disso, assim. No desenvolvimento do Murilo, né? Convivendo assim igual com você hoje, que ele é super desenvolvido, né? Igual ele faz escorregador grande, ele faz negócio, tudo bem. Você não é aquela mãe que fica assim com aquele medo de deixar. Impedindo a criança de evoluir, né? Porque eu tinha também muito essa questão com ele, que eu falava assim, eu conversava muito com o Felipe, eu falava, não me deixa... Não enxergar isso, né? Tipo assim, eu entendi. Privar ele, né, de aprender, de evoluir, né? Porque eu quero muito proteger ele. Eu queria muito proteger, eu tava sempre ali meio em cima, mas, tipo assim, em cima, mas deixando, sabe? Porque com a Isa eu já sou bem mais tranquila, porque ela foi evoluindo ali atrás dele também. Um segundo filho, eu acho que a gente já fica mais leve, né? Eu vejo. Sabe que dá pra sentir isso. Eu falo, às vezes, quando a gente tá convivendo ali, eu falo, nossa, que legal. Tipo, você tava leve, e às vezes aquilo ali me inspira, né? Tipo assim, às vezes eu falei assim, nossa, eu tenho que ser assim também, sabe? Porque é muito diferente, mas aí eu tinha muito medo, eu falava, eu não quero... Só que aí, engraçado que eu tava até falando com o Felipe assim, nossa, com 2 filhos a gente acaba comparando, com amiga a gente já compara alguma coisinha ali, né, e tal, mas com 2 filhos a gente acaba comparando muito, tipo, ou fazer isso, aí isso não faz, ou sem querer, né? E aí eu tava pensando, falei, nossa, será que eu privei o Henry muito e tal? E aí o Felipe falou assim, aí pegou uns vídeos da idade, daí ele falou, olha isso aqui, tudo que o Henry fazia. Super brincando, assim, fazendo tudo bonitinho. Ele era super... Inclusive, a gente achava ele agitado, só que ele era muito mais calmo. Era muito mais calmo que ela. E aí tirou uma foto um dia, só que na rua lá da minha mãe, só que tava sem movimento assim, né? Era um domingo já tem pouco movimento, mas ele colocou ele assim no meio da rua e tirou uma foto. Coisa rapidinha, mas... Ele falou, Isa, eu acho que eu nunca colocaria ela no meio da rua. Ela ia correr, o Henry ficava paradinho, sabe? Nossa, o Murilinho também é da turma da Isa, ele sai correndo. Que loucura, né? E até essa questão, assim, também de, você tá comentando disso, de comportamento, de temperamento, né? Eu sempre alguém chega e fala assim, nossa, ele é muito espertinho, ele vai pra lá, ele vai pra cá. E principalmente relacionado a... Hoje mesmo uma moça me parou e falou assim, nossa... Seu menininho conversa tanto, né? Porque a minha menininha fala pouco e tal. E assim, sem querer, a gente compara. Às vezes até o pessoal que tá na rede social. E vice-versa, eu também comparo. Mas acaba que eu acho que é de cada um. Mas realmente o Murilinho, eu tento estimular ele. E acontece que como eu fico mais por conta também dessa questão. E não só isso, tem outras influências, né? Até porque... Tem, né? Às vezes tem a mãe que fica... que é dele também, tem dele. Mas a gente não pode invalidar. Eu acho que é muito dele também. Porque eu fico... muito tempo com ele, eu estimulo, o Tuca também tá sempre...
porque eu acho que é muito também, eu acho que vem puxa um pouco do que o pai e a mãe é. Tipo, eu sou muito falante. E o Tuca também fala muito. Então, acho que 2 comunicativos. Então, veio um muito comunicativo também. Eu acho que é um pouco isso também. Com certeza. Eu acho que influencia. E de cada um mesmo. E eu percebo uma coisa, até falando disso, assim, o Henry demorou muito mais a falar, e ele teve as questões, né, que precisou fazer cirurgia e tal, mas mesmo que ele falasse errado, mas assim, a gente falava muito menos, porque hoje eu até falo mais. Mas eu não sou uma pessoa que fica assim dentro de casa, que eu fico falando. Sim. O Felipe também não. Então, a gente falava muito menos com ele. Só que tendo ele e a Isis... Você já conversa mais. E ele também conversa com ela. E a gente conversa com ele. Então, assim, ela já ouviu muito mais palavras, assim, e conversas mesmo, e toda essa troca, muito mais do que ele. Sim. Com ele, tipo assim, como eu tava muito ali em cima dele, tipo assim, se ele olhasse pra água, eu já sabia que ele queria água, sabe? Eu tava assim, tipo assim, atender qualquer necessidade. Aí eu ficava, e ele era muito madrugador, né? Meus filhos são madrugadores. Ele acordava muito cedo, então, aí que a gente não tinha energia mesmo pra conversar, ficava aquele silêncio, sabe? Eu falo que tudo é feito de acordo, porque se o Murilo acordasse 5h30, 6 horas, eu juro. Não, isso aí é quando tá bom, amiga. Ainda mais que eu durmo tarde, geralmente, mais tarde, né? A Bruna já dorme mais cedo, mas eu geralmente durmo tarde e eu falo, nossa, você tem que ter uma disposição, eu te admiro, viu? Nossa. Porque não é fácil. O Murilo acorda às 7h30, 8 horas, uma média que ele acorda. Aí tem vezes que eu acordo um pouquinho antes e já vou adiantando umas 7h30, acordo um pouquinho antes, meia hora. Mas adianto um cafezinho. Meu sonho é começar a acordar antes deles acordarem. Nossa, aí você vai ter que acordar 4 horas da manhã. Por enquanto não dá não, mas daqui a um tempo vai dar. Porque o Henry hoje já acorda um pouquinho mais tarde. Ele acordava muito cedo, mas à medida que a idade foi chegando... E acaba que é engraçado, o horário que o Murilo acorda é engraçado que encaixa direitinho com o horário que eu acho ideal pra ele fazer a soneca, que também acho ideal pra eu fazer minhas coisas, meu ritmo. Então, assim, eu falo que é tudo feito de acordo, sabe? E a gente atropela, vai pra frente. Mas depois que passou a questão da amamentação e tal, chegou a introdução alimentar. Como que foi? Assim, foi tranquilo? Então, a introdução alimentar, muitas mães, né, eu vejo que muita gente fala que é muito complicado e tal. Eu fui levando assim, mesmo no início eu achava que ele ia comer muito, sabe? Falava assim, nossa, esperava que ele fosse comer mais, mas depois a gente foi vendo que eles realmente comem muito pouquinho, e eu fui no ritmo, fui colocando, né, eu sou um pouco mais enjoada com essa questão da alimentação também, sabe, assim, eu gosto da alimentação mais saudável. Eu sei que às vezes, né, ele tá numa turminha também com os amigos, né, da idade dele, que já comem várias outras coisas diferentes, e aí é uma escolha minha, do meu marido, né, não dá, assim, no momento pra ele, né, não incentivar a dar doce, né, bala, chiclete, pirulito, essas coisas. E então eu tento ficar assim mais num ritmo saudável, mas foi super tranquilo. E hoje eu continuo levando tranquilo, né? Um lanchinho da tarde, panqueca, frutinha, à noite a janta. Eu sempre buscando evitar ao máximo coisa assim industrializada. Lá em casa a gente não dá nada pra ele, assim, pelo que eu me lembro aqui, nada assim que vamos falar. Só a única coisa às vezes que a gente dá é suco de uva integral, que não é, vamos falar assim, não fez ele na hora, mas a alimentação dele sempre foi mais fácil, assim, nessa introdução, não achei difícil, e também eu vou levando por enquanto, né, até quando eu conseguir, assim, mais saudável também, né, mas foi tranquilo. Muito bom, é bom que fica no ritmo da casa também, né? Eu falo que pra gente foi bom também isso, de querer dar uma alimentação saudável, principalmente pro Henry, né, primeiro, assim, a gente tá ali bem... que eu e o Felipe, principalmente o Felipe, comia muito mal, muito mal. E aí, à medida que o Henry foi crescendo, ele foi tipo assim, não posso, né? Ele foi até bom pra ele, né? A nossa alimentação. Que legal. Eu até assim, essa questão, eu super, né, igual eu falei aqui, eu super respeito também, sabe? Eu não... Cada um faz suas escolhas, né? Eu acho que a gente tem que respeitar, sabe? Eu respeito se a criança come, tá tudo bem, né? A gente não tem que ficar julgando que, né, o outro come. Só que eu acho também, não sei se você passa por isso, assim, às vezes algumas pessoas sabem disso, que a gente tá naquele ritmo ali, que a gente quer levar uma alimentação mais saudável e fica insistindo em algumas coisas que não vai fazer diferença eu der pra ele, não vai, tipo, ele nem conhece, né, aquilo ali. Então, às vezes, eu até passo por algumas situações meio chatas, assim, sabe? Algumas pessoas não sabem,
Mas outras sabem, às vezes fica assim, ele vai ficar aguando, nossa, que dó, ele nunca comeu aquilo ali, então ele não sabe o que que é, né? E às vezes ele tá querendo... Ele ama fruta, ele ama fruta. Ele ama fruta. Igual outro dia aconteceu uma situação que tava... Eu contando, né? Uma pessoa tava tomando refrigerante. Daquelas Fanta laranja e tal. E ele viu, ele achou que era suco de laranja. Ele ama suco. Ele até falou assim... ele fala caranja. Aí a pessoa já queria dar. E eu falei, não, ele nunca tomou refrigerante, ele nem sabe o que que é. E não é isso que ele quer suco de laranja. Então, assim, eu vejo que ainda bem que eu tava na hora. Porque senão podia, às vezes, dar por dó, ele ia gostar. Aí, a gente sabe, né? O tanto que refrigerante não é um alimento nada saudável. E, então, assim, são situações, assim, que às vezes a gente vai levando e eu fico feliz quando me respeitam, eu também respeito as outras pessoas, tá tudo bem, eu acho que cada um faz o que essa parte quiser. Quem é mãe eu não entendo de fazer assim, quem é pai e mãe, né? Porque pai, alguns são tão ausentes que às vezes nem sabe o que acontece dentro de casa, mas assim, de modo geral, como que oferece pra criança alguma coisa sem perguntar pro pai e pra mãe? Sem perguntar. Se tá tudo bem, se pode, né? Já aconteceu também uma situação de eu dar uma coisa pra ele, lembra? Falou o quê, né? Porque vai que às vezes a gente vê e acha que... Mas é só uma situação que foi dar um doce pra ele lá e eu não vi na hora que eu tava com ele no colo, na hora que eu cheguei perto, eu não acreditei. Tipo, não acreditei. Sério. Porque uma coisa é perguntar, né? Pode dar... Aí eu poderia falar que talvez sim, talvez que não, mas... E ele era novinho, ele tem muito tempo. Não, minha filha, eu era tão neurada, mas tão neurada com o Henry, que eu lembro que a gente foi... Deixa eu pensar aqui, dezembro, maio. Ele tinha 1 ano e 7 meses. E ele não comia doce nem nada, e a gente foi ao aniversário. E era de família, então tinha muitos familiares, tananã. E aí eu falei... Não quero ele passando de colo em colo, primeiro ponto. Porque eu não confio em ninguém e tal. Assim, ia ter personagem. Não coloca meu filho no colo de personagem, sabe? Eu bem assim... Até que nesse ponto eu não ficava muito... Nossa, eu ficava, sabe? Nossa, e eu vi assim... muitas notícias, entendi, você tinha suas questões, né? Não, de ver muita notícia. Mas quanto mais você vê alguma coisa, mais aquilo aparece, né? E aí de que... Tipo assim, de que... Poderia passar alguma coisa. Essas pessoas... trabalham com criança, muita gente mal intencionada. Entendi. E tal, porque tem, né? Realmente. Só que, tipo assim, mas assim, não é isso. Meio exagerado, E era um salão pequeno, tipo assim, não... Mas eu falei, não quero, não passo meu filho de colo ninguém e tal, só deixei minha mãe pegar. E eu acho que só. E aí, uma hora, eu falei assim, eu fui fazer alguma coisa com a minha sobrinha, assim, um pouquinho do outro lado, assim, do salão. Eu falei assim... De jeito nenhum, deixa eu oferecer nada pra ele, nada mesmo, assim, nem salgar nada, pra não correr o risco de dar doce, porque se der alguma coisa que eu não gosto, eu ia ficar muito chateada. Não, eu fui embora daqui com ele, tipo assim, eu era bem, sabe? E aí, tinha uma pessoa lá que virou e falou assim, o aniversariante tava fazendo 2 aninhos. Então, na teoria, ele ainda não comia. Sim. E aí, uma pessoa virou e falou assim, pra minha filha eu também não dava de jeito nenhum, mas aqui, vamos dar, porque sua mãe não gosta não, seu pai não gosta não, mas sua mãe deixa, alguma coisa assim. Aí, tipo assim, querendo dar o doce escondido. Gente, não dá. Gente. Não, ainda falou que, tipo assim, com a própria filha não fazia, sabe? Nossa, isso é muito chato. Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Sabe, aí eu falo, tipo assim, por isso que eu não gostava, sabe, de deixar com ninguém assim, que as pessoas são muito... Deixar, que eu falo, não é deixar lá. Eu entendi. É deixar um pouquinho e perder de vista um minuto. Isso realmente acontece. Porque, né, tem gente que é muito inconveniente. Mas eu te entendo. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, sabe, a escolha de como que os pais criam os filhos, outras questões também, eu sempre falo, até de comportamentos também, respeitar, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. A questão de ir em algum lugar e o ambiente, aquele ambiente ali, as pessoas gritam muito, brigam muito, falam muito, sabe? Tipo assim, às vezes a pessoa... Aconteceu, por exemplo, de ir na minha casa e ficar com um comportamento que eu não tenho na minha casa. A pessoa, às vezes, tá lá e às vezes tá um pouco nervosa com alguma questão, algum familiar ou alguém, e isso também eu acho bem chato, assim. Porque, às vezes... fala algumas palavras, algumas coisas que não é um linguajar nosso, ou uma energia, uma coisa mais pesada ali...
e gera aquela confusão, a criança tá ali chorando, ela começa a ficar nervosa. Isso acontece também muito, sabe? Então, acho que assim, a gente tem que respeitar né, o outro, a forma que o outro cria, e até porque essas pessoas às vezes sabem como que a gente faz, né? Às vezes quando a pessoa não sabe, ok. Mas eu acho que isso tudo tem que ser muito pensado, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tá com o outro, assim, sabe? Como que a gente age com o nosso comportamento, porque eu acho que as crianças, elas absorvem, elas aprendem muito fácil, principalmente nessa fase que o Murilinho tá. Eu vejo isso, sabe? Eles reproduzem tudo que eles ouvem, reproduzem que eles muito. veem, né? Mas acho que é isso. E hoje, se fosse assim, não de forma negativa, até porque isso é muito positivo e tal, mas hoje, se fosse pra você escolher assim, qual que é o maior desafio, assim, atualmente? Da maternidade? Com ele, assim, ali no dia a dia, que você acha? Eu ainda fico no desafio do sono. Então, o sono, mesmo eu tendo melhorado muito, é uma coisa que me marcou muito ainda, sabe? Ainda me marca às vezes. Porque, por exemplo, olha só, às vezes ele foi dormir 8h30 ali, 9 horas no máximo. Geralmente é 8h30 que ele pega no sono mais. Aí, igual ontem, eu tava fechando, eu tinha acabado de fechar o olho. Meia-noite, e acho que era que eu peguei no sono assim mesmo, meia-noite 15, ele acordou. Parece que eu fui lá em outro mundo e voltei, sabe? Quando parece que você tá começando. Então, aquilo ali é um desafio muito grande na minha rotina, que é bem corrida, porque mesmo eu tendo decidido ficar mais por conta dele, né? Acaba que tem muitas questões envolvidas de coisas que eu faço, né? Eu também trabalho com as redes sociais, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E que naturalmente veio crescendo também, né? Que é algo que eu nunca tinha imaginado. Então também tem as demandas da casa, de ir no supermercado, e, né, fazer tudo. Resolver, ajudar meu marido com algumas questões, coisas do Murilo, levar ele pra brincar, então é muita coisa. Então, aí às vezes eu tô exausta, e eu falo, não, agora eu vou dormir, de repente ele acordou. Mas também, eu vou assim, mesmo sendo desafiador, eu passaria tudo isso de novo, porque eu amo isso tudo, né? Eu falo assim, mas é um ponto de desafio, assim, sabe? Que a gente tem que ter energia, assim. Até amanhã. Até amanhã, acorda. Eu também tenho 3 dias que a Is tem acordado de madrugada, só que a Is, ela tem um defeito, aquele defeito de fábrica, que é o mesmo defeito que a gente tinha. Eles não voltam a dormir rápido. Nossa, até que o Murilinho mesmo se for volta. no peito. Sabe que eu tenho tentado cortar e tudo, mas outro dia, as 2 noites foram assim, ela demorou 1 hora pra voltar a dormir. Nossa, quando aconteceu isso comigo algumas vezes, eu senti mais difícil ainda. Né? É porque eu tava num período... Agora eu tô achando até que é por causa de um dente. Pode ser. Eu tava num período que teve uma vez que o Murilinho demorou 1h30 pra dormir. E ele, tipo assim, já tinha acordado várias vezes, eu não tinha dormido. Eu fui pegar no sono nesse dia, eu não esqueço, foi quase 5 horas da manhã que eu fui dormir mesmo. Foi um dia que ele tava muito agitado, assim, à noite. Aí, e também tava na fase de nascer dente, que também é uma fase, né, que a gente sabe que é exatamente. Aí mais hoje desafiador. mãe, ela deu um sorrisinho, aí eu vi. A pontinha do dente. Eu falei, filha, é isso. Não, nem apontou ainda esse não, tá? Sim. Só quando tá quase, sabe? E eles ficam mais irritados também, eu reparei que o Murilinho tava irritado. Dias, eu tô assim, gente, tô vendo que ela... Sabe, porque a Is não é uma criança assim chatinha, que fica chorando qualquer coisa. Ela não é uma criança feliz, animada e tal. E ela toda hora, toda ela chorando e tal. Eu falei, nossa, gente, tem alguma coisa com essa menina, só que eu não tava vendo nenhum dente. Mas aí hoje eu vi. Isso que é difícil, falando assim, né? E na hora que ela sorriu, aí eu falei, menina, era isso. Mas aconteceu isso com o Murilinho. E olha que eu sou da área, né? O dentista. E aí eu falei, só pode ser dente. Eu tava suspeitando, porque eu já sei a época, né? Que vai nascer, uma média, né? E aí não tinha nenhum sinal do dente. Mas eu falei assim, tem certeza que era o molar, o segundo molarzinho, querendo apontar. Querendo vir, né? Aí quando passou uns dias que eu falei, só pode ser o dente. Aí tava ficando vermelhinho, querendo. Aí dava pra ver um pouquinho branquinho lá. Falei, gente, é isso. Cada hora é uma coisa. Aí depois vem outras coisas. Não é a sensação que parece que é sempre uma coisa. Na hora que a gente vê o motivo, eu sempre falo isso com o Felipe. Quando parece que não tem motivo, a gente fica assim, nossa, mas... A gente fica sem lugar, né? Eu querer dormir. Não, tipo assim, igual cansada, né? A gente fica mais exausta. Uma coisa é dizer assim, eu passarei por isso tudo
infinitas vezes, porque, nossa, ser mãe dos meus filhos é a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Mas não quer dizer que eu não Que gostaria a gente de não dormir a pode. noite toda. Uai, a gente também. E tem muito esse tabu também, a gente pode falar isso, né? A Não, gente uai. tá cansada, que a gente não queria passar por aquilo. Claro. Claro, gente. Eu queria dormir a noite toda, eu queria ficar, deitar ali tranquila e tal. E tem dia que eu quero ver uma série, tem dia que a gente quer fazer uma coisa só mais leve, né? Dar aquela relaxada. Tem tempo que eu não faço ou isso. rolar um vídeo ali bem mais ou menos. E aí, eu nem tava fazendo isso, né? Fazendo algumas coisas minhas assim e tal. E aí, eu fiquei bem frustrada. Falei, nossa, acordando de novo. Tipo assim, eu não tô vendo nada que justifique e tal. E aí, na hora que eu vi o dentinho hoje... Você falou, ai, que alívio, mas assim, né? Tipo assim, aquela raiva, assim, passou, sabe? Eu falei, ah, filha, é isso. E porque ela tá com um pouquinho dente ainda, né? Sim. Nem só o de trás. Mas ela não foi enjoada com nenhum. Sim. Aí dessa vez que ela tá, então... Não sei se talvez tem outro incomodando também, não Sim. sei. Mas assim, ela não ficava enjoada, o Henry ficava. Então o Henry eu sabia, sabe? Que era ficava. isso, né? Se tivesse começando querendo nascer, ele ficava um O dia Murilinho ali, também fica. mas ela nunca ficou. Então aí dessa Foi uma vez... surpresa, né? Aí você descobriu. Assim, essa questão, eu sempre falo que. Até brinquei um dia com você lembra, né? Um dia a Bruna postou assim, foi postar um stories, era acho que 11 horas, quase 11 horas da noite, você lembra? Um dia que você não tinha postado nada, e que você postou 11 horas. Aí eu falei assim, agora você me entende? Porque essa situação que eu tava vivendo, eu tava vivendo muito tempo já. Então, assim, porque eu geralmente sou muito tranquila, mas eu tava chegando num ponto que eu tava ficando até assim, nervosa, ansiosa com isso tudo, porque você ficar muito tempo sem dormir, ficando muito sono, é muito desafiador, né? Fora a rotina intensa do dia. Então, aí às vezes eu sumia e as meninas falavam, gente, Ana, você não tá aparecendo na internet. E aí, às vezes até é difícil explicar como que é corrido isso tudo, principalmente pra quem tem essa questão do sono, né? Igual eu tenho passado por isso. Mas agora, graças a Deus também, já tá melhorando bem, não posso reclamar não. Já acorda bem menos. Fora essas fases específicas, né? Que aconteceu também recente comigo. Mas do dentinho. Mas fora isso, tô sentindo... Tá tendo até uma vontade de ter outro. Tá com muita vontade. Tô com muita vontade. Ela já falou aqui, acho que umas 20 vezes. Mesmo, eu falei várias vezes já. Já convenci meu marido, ele animou. Ele, não, é bom demais. Agora que ele viu como... Depois que a gente teve o Murilo, que a gente... viu de verdade, assim, sentiu na pele, né? Porque todo mundo falava, nossa, é a melhor coisa da vida, ter filho e tal. Quem tem sempre fala assim. Mas acho que só quando você passa que você realmente pode falar com propriedade e com amor ali, né? Aí, o meu marido, eu acho tão bonitinho que ele fala, tipo assim... Ele já anima mais, já animou bem mais agora de ter. Ele, nossa, vamos arrumar outro. Aí tem hora que ele dá, de vez em quando, ele fala, mas será? Ele dá uns flashes assim, mas antes ele falava que não, era só um. Hoje a gente já quer arrumar outro. E né, a gente tem tentado se preparar em toda uma estrutura para melhorar. Por eu também já ter passado por isso tudo, eu tenho que me preparar também para o Murilo estar mais independente. E talvez estar na escolinha, que aí eu quero ter outro. Não, se engravidar tá na escolinha, tá tudo certo. Tá tudo certo, dá, né? Ainda mais tranquilo que você vai resolver tudo. Ai, dessa vez eu acho que eu vou fazer diferente de você, que você falou, mentira, né? Sempre a gente repete umas coisas, mas algumas coisas eu queria, principalmente dessa questão da associação do sono, eu não quero mais criar esse hábito ali de associar, dar uma mamar e dormir. Porque aí eu não quero, eu queria que ele precisasse dele dormir com meu marido, dormir com outra pessoa, assim, porque às vezes a gente precisa, né? Até numa emergência. Há pouquíssimo tempo que ela dorme sem ser comigo. Então. Isso é bem desafiador. E eu também, isso eu falei que não ia repetir, né? Igual eu falei. Acabei não conseguindo, né? Minhas questões. Mas eu acho que o meu também teve muito um ponto, assim. Era o que eu queria, mas assim, de ter emendado ali, isso querendo ou não, igual, olha só, eu tava até vendo com o Felipe. Filmar é muito bom, né, gente? Que a gente volta naquele momento, a gente vê as coisas. Nossa, foi assim, porque a gente esquece, infelizmente. Tem coisa que a gente esquece e tal. E aí. O Henry parou de mamar mais ou menos nessa época que a gente tá agora. Na época foi porque o meu leite secou, porque ele mamava só à noite pra dormir. Eu tô assim, nossa, ele mamou bem mais. Na idade dele, ele já mamava só à noite. E ele parou sozinho, assim? Como é que foi? Meu leite secou. Mas ele não ficou chorando? Eu fico um pouco receosa de secar e o Murilo ficar assim, chorando. Como é que é? Como é que foi? Ele foi assim. Eu engravidei em setembro, né? E aí
continuei amamentando. Ele mamava só à noite pra dormir. Ele não mamava na soneca, ele dormia com o Felipe. E aí, eu dava mamar toda noite antes de dormir. E aí, eu dei um dia, achei que doeu muito, sabe? Eu falei, nossa, gente, tá doendo muito, coisa estranha. Já não doía mais, não sentia mais doido, nada, começou a doer. Aí, eu acho que foram uns 2, 3 dias, assim, pra falar a verdade, na época, eu até postei sobre isso, a coisa que me deixou mais triste foi porque eu não sei o dia exato que não teve mais leite, sabe? Entendi. Mas, aí, tipo assim, ficou aquela coisa, ele dava aquela mamada, né, ali e tal, e dormia, ou às vezes demorava, tava demorando um pouco e tal, tava meio diferente. Nessa época, já não tem mais. É engraçado que a gente esquece algumas coisas. Eu acho que eu já não deixava ele dormir mamando mais. Tá. Ele mamava e depois colocava ele lá e tal, acho que eu ficava com ele, mas eu via que ele tava demorando a pegar no sono, sabe, tava meio assim. E aí, eu fui e entrei em contato com a minha consultora de amamentação na época. Falei, não, eu tô achando estranho. Entrei em contato com a Isabela. Falei, tô achando estranho e tal. Falou, tenta tirar o leite. Quando você foi tentar, não saía nada. Nem uma gota, nada mesmo. Então era isso. Aí eu falei, então, tipo, foi isso. Não é minha culpa, né? Tá tudo bem. Eu já sabia, a Isabela já tinha falado comigo assim, olha, Bruna, como você amamenta uma vez só no dia, o estímulo é muito pouco. Entendi. E aí, tende, às vezes, com a gravidez, né? tem chance de secar mesmo. Já tinha essa chance. Você já tava grávida, né? Eu já sabia que tinha essa E ele pegou uma madeira antes? Já amava? Como foi? Não, porque aí na cidade deles... Ele não... Já não tinha. Mas eu falo assim, ele sentia necessidade de tomar alguma coisinha, nada, né? Nada. Aí, o que aconteceu? Aí no outro dia eu conversei com ele, falei, filhinho, não tem mais e tal, né? A mamãe não tem mais leite, agora... o colinho, é isso que eu tenho pra te oferecer e tal. E aí, as 2 primeiras noites, ele ficou um pouco assim, sabe? Um pouquinho choroso, demorou um pouquinho mais. Você não tentou, né, mais. Você realmente não colocou, só no colinho. Porque doía, né? Não tinha leite não tinha mais, né? Tentava puxar e tal. E aí, tipo, eu conversei e tudo. E aí, eu lembro que eu fiz bonitinho. Eu tirei a poltrona de amamentação do quarto dele, comprei uma barraquinha e... Que legal! Falei que agora era uma nova fase, sabe? Não tinha mais espaço pra poltrona de amamentação, que ia pro quarto da irmã, já que não tinha mais leitinho pra ele, mas a mamãe tava lá, ia ser um cantinho que ele ia ler, brincar ali dentro. Legal. E aí, tipo assim, foi muito fácil até, sabe? Muito mais do que eu imaginei. E aí ele não tinha, e ele demorou, assim, as 2 primeiras noites a dormir, ficou um pouco assim, e depois pronto. Tipo, ele aceitou, que legal, e ele né? dormiu super bem, ele, sabe? E eu lembro que até a Tati, que era consultora de amamentação, e outras pessoas conversaram comigo assim, quando o nosso vínculo é pra além daquilo, sabe? Eu sempre fui uma mãe muito presente, que tava ali em todos os momentos e tal. Não era... assim, uma mãe mega ocupada que só dava o peito que ele como tinha que se fosse uma obrigação e tchau. Ou então, tipo assim, que ele tinha que se apegar ao peito, que era a única forma dele estar comigo. Não, ele tinha outras formas, porque eu lia com ele, eu deitava com ele, eu brincava com ele, eu passeava com ele. Então ele sabia que a mãe dele estava ali, sabe? Então, ele tava seguro, né? Era segurança, né? Tanto que aconteceu uma situação, isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, a gente viajou pra praia. E ele foi queimado por uma água-viva. E, nossa, dói muito, né? Muito mesmo. Nossa. E aí ele chorava, assim, enlouquecidamente. Ele tinha 1 ano e 8 meses, tipo, muito bebezinho, tadinho, né? E tal. E aí a gente correu pro quarto e ele quis mamar. Só que eu não tinha mais leite. E eu falei com o Felipe, eu vou deixar ele ficar aqui só pra ele acalmar. É porque o colinho, né? Acolhe o peito. E aí ele foi e tentou um pouquinho assim, viu que não tinha leite, ele não quis. E aí eu falei, não, eu me senti muito mal na hora, assim, naqueles primeiros segundos eu falei, tipo assim, não sirvo mais pra acalmar o meu filho, sabe? Porque aquilo acalmava, você sabe que acalma. Sim, nossa, quando às vezes o Murilo tá chorando muito. Sim, a gente, tipo uma situação assim que caiu, eu faço isso às vezes agora. É tipo um acalento mesmo, né? Tipo, é como um remédio, assim. É um remedinho, ele acalma. E aí, os primeiros segundos vieram na minha cabeça assim, eu não sirvo pra nada mais, porque eu não sirvo pra acalmar mais meu filho, a gente se sente tão culpado, às vezes, em coisas que às vezes nem, né, não tinha nem motivo, Mas, Ana, aí passou, tipo assim, foi questão de segundos, né, depois que eu analisei, assim, mas ele deitou em mim, e ele ficou no colo, eu cantei, e ele se acalmou, e eu já tava com a barriga um pouco maiorzinha, assim, nessa época e tal. E aí eu senti assim, não, gente, eu sou muito mais do que o peito pra ele, sabe? Agora eu tenho outras coisas pra oferecer. E ficou tudo bem, ele se acalmou e a dor foi passando, né? Porque passou lá, vinagre que passa. E o Felipe jogou na perninha dele e foi passando e tal.
e ficou tudo bem, Nossa, sabe? Só que isso, eu não sei se pela forma, pelo fato do leite ter secado e tal, quando a Isis nasceu foi a parte que ele mais teve ciúmes. Quando ele via ela mamando, ele não gostava. Olha. Ele falava, não, mamãe, chega, tipo, guarda o peito. Ele ficava assim, sabe? Olha, tadinho. Já chega, ela não quer mais não. Ele ficava nossa, assim, tem essas bem... questões, né? Eu imagino assim, até fico pensando, quantas questões que envolvem ter o segundo filho, né? Que acho que a gente tem que saber lidar muito com isso, né? Que inclusive eu adoro essas dicas que você sempre tem dado lá no Instagram relacionada a isso, porque assim, às vezes eu fico assim, nossa, como que vai ser o comportamento? Mas eu acho que a gente indo contornando, ensinando e mostrando pra eles com carinho, com amor, tudo vai se ajeitando. Na minha experiência, é muito reflexo do que a gente é, né? Tá falando, você é uma mãe mega ali presente, cuidadosa e tal, e é o que eu sempre fui com ele, né? Então, quando ele chegou, a gente Você manteve lia um livro coisa específico na gravidez e falava sobre como a chegada da irmã ia ser maravilhoso. A gente sempre abordou trabalhando isso, né? Eu acho que é tudo comportamento, de vai forma trabalhando. tão positiva. Sim. Que você vê na prática como que ele é cuidadoso com ela, como que ele gosta dela. Então, assim, ele é nunca demais. foi um ciúmes eu sei, que fizesse tipo assim, mal, sabe? Igual isso do peito. Comum, foi tipo assim, outro dia o peito era meu. Acho que ele tinha, tipo assim, agora. Até sabe, entender, ele e a gente sabe pra que mamar algumas vezes, só que ele não tinha coragem. Ele pedia, ele olhava assim, ele. Eu não queria. Mas eu falei, eu não queria amamentar 2, não. Mas assim, eu queria mostrar pra ele, tipo, filho. Do neném. É o momento tal, dela, mas, tipo, você já é grande, né? Mas se você quiser, tudo bem, você quer e tal. Eu até cheguei a falar isso com ele, aí ele não quis. Umas 2 ou 3 vezes, eu lembro. Mas foi a única parte que ele teve um ciúme mais assim. Fora sabe? isso, foi bem tranquilo, né? Fora isso, foi bem tranquilo. Tanto que eu falo que ele é um cavalheiro, você tem que ver. Ele é super cuidadoso com o Murilinho, todo dia quis me ajudar. Eu acho muito bonitinho, ele em altos momentos, assim, eu acho ele muito fofo. E eu acho que é muito disso, eu acho que é muito ligado ao comportamento dos pais, da família, do ambiente que vive, né? Imagino que tem os desafios, mas assim, eu tô preparada, será? Tá preparada? Tô preparada, será? Mas é muito lindo, mas né? Mas é muito bom isso, a gente tá inteira ali pra eles. Sim. Por mais que, né, igual a gente tá falando, né? É óbvio que tem desafio, que tem dia que a gente só queria dormir uma noite toda. Alguém falou comigo, uma amiga minha falou que o filho dela agora, ele é da idade do Henry, tá dormindo nas férias, tem dia que até 10 horas da manhã ela falou, e tem dia que eu deito com ele e eu durmo com ele. Eu falei, nossa! Que delícia! Que sonho! Isso eu acho que é um ponto que... Mas vai chegar uma hora, sabe? Outro dia, até, né, a gente tava conversando, eu e a Bruna e uma outra amiga nossa, aí eu falei assim, vocês não dormem à tarde, não? Porque às vezes eu durmo, às vezes quando eu tô muito cansada, às vezes eu tiro uma sonequinha com ele, nem que seja de 1 hora, assim. Aí elas, não, a gente não dorme, não. Eu pensei, nossa, porque, assim, realmente, às vezes dormir um pouquinho à tarde é uma coisa que eu gosto. Mas aqui, hoje tem vez que eu durmo. Que às vezes sim, né? Tipo assim, hoje assim, eu não deixo ele vendo televisão, mas se for um dia... Você tá muito exausta, né? Que acontece às vezes. Vamos supor, o Felipe nem tá em casa, mas eu preciso dormir. Aí ele dormiu, aí eu deixo ele vendo um filminho e tal, ali do meu ladinho na cama e pronto. Ali perto assim, dando uma pescada, né? Qualquer coisa você já acorda. Mas ele é muito bonzinho. Assim, não, ele é muito fofo. E tem momentos que a gente tem que fazer nossas escolhas ali, tá tudo bem. E tá tudo bem também, a gente não tem que ficar... Mas né, dá pra dormir se você conciliar, porque igual a Carol, ela é muito atarefada, né? Mas a gente faz a gente vai tentando dar. E tá tudo bem também se não dormir. Eu sei que essa fase também é uma fase que no início eu não dormi vai de jeito passar, nenhum, né? mas é porque eu senti uma culpa muito grande, assim, de deixar o Henry sem mim. Porque como o bebê demanda muito, essa questão da amamentação, tudo, troca. Né? As noites, principalmente os 3 primeiros meses, você sabe, né? Assim, que eles ficam muito apegados à mãe, a gente tem que respeitar isso também e tal. E aí, quando ela dormia no berço... Era o momento que você tinha com ele, né? Eu vejo muito isso tipo demais. Assim, como que eu não vou ficar com ele? E a gente aguenta, é incrível isso, né? Como que a gente aguenta, assim, tantos estímulos diferentes, até pro nosso corpo, assim, porque é um estímulo, às vezes eu tô, assim, exausta, mas eu tô ali, eu tô fazendo as coisinhas que eu tenho que fazer pra ele, porque eu sei que ele depende de mim, né? Mas agora, sabe uma coisa que eu tenho aprendido ainda? Que você sabe que você também vive isso em alguns momentos, mas assim, ter esses momentos só nossos também
Você fala sem eles, né? Sem eles nada. também Nossa. são bons, porque quando a gente tá com eles, a gente tá inteira. Porque eu via que muitas vezes com o Henry, com a Isa eu não cometi esse erro, porque eu já tava mais assim. Mas com o Henry eu cometi, tipo assim, eu não queria deixar ele por nem um segundo. Então você como eu não convivia muito assim com outras pessoas? até Ou colocar ele na convivia, escolinha. mas... Mas tipo assim, nossa, eu saía Sempre uma muito hora, eu assim. já ficava assim, ai meu Deus, ele, tipo assim, eu tenho que voltar, ele precisa de mim. Sabe, só que não, gente, tá tudo bem. Eles passaram um tempinho sem a gente, pra eles também é muito bom. Isso, exatamente. Eu até, é um ponto que eu sempre... outro dia eu tava até conversando com uma outra amiga minha, ela falou assim, ai, nossa, tô sentindo falta, eu preciso desse momento aqui pra gente, né, se encontrar. Eu tava com outras amigas, porque eu não tô fazendo isso. Eu falei assim, isso aí eu não deixo de fazer não. Em vários pontos, assim, da semana, por exemplo, assim, entre tentar fazer uma atividade física, que seja, você liga a televisão lá e vai fazer um polichinelo, vai fazer qualquer coisa, vai fazer um exercício ali que dá pra você fazer em casa, que seja você fazendo uma caminhada com seu filho. É uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre saí muito assim com o Murilinho, sabe? Tipo, não, então eu vou ali na rua, então eu punha ele no canguru, fazer caminhada, porque era um momento que eu sentia assim uma tranquilidade, uma paz, em renovar as energias, sabe? E encontro com amigos também é sempre bom. Às vezes minha mãe ficava um pouquinho com ele, ou alguém ficava com ele, ou, né, tem uma pessoa que me ajuda geralmente meio horário, às vezes ela ficava um pouquinho, e isso eu não deixo de fazer, eu não abro mão. E eu acho legal também que o Tuca, né, meu marido, ele me incentiva nesse sentido, ele fala, não, vai mesmo, ele me dá esse apoio, porque às vezes tem alguns parceiros que não incentivam, acham um absurdo, e eu acho assim, o contrário, a gente tem que ter aquele momento ali, que seja um café da tarde, que seja um momento específico do seu dia ali, pra você se sentir melhor, porque senão realmente a gente não consegue, eu acho que a gente não consegue seguir com tanta leveza, sabe? O que eu custei a ver, mas é que, tipo assim, eu tava sempre com ele, mas em alguns momentos eu tava sentada ali, mas tipo assim, minha cabeça não tava em lugar nenhum, sabe? Porque eu tava, tipo às vezes você não fazia nada, né? Você queria pelo menos... O ideal é nem que você fique não fazendo nada, mas a você gente tá precisa ali também de alguns recuperando. momentos. Exatamente, é tipo recarregar a bateria. E eu acho, né? assim, uma coisa que eu acho, a gente às vezes tem que deixar até de fazer coisas que você tem, que você acha que é um padrão fazer. Ai, eu tenho que estar com a casa perfeita. Não, gente, não é assim. A casa toda hora, se você for ver, você arrumou a casa toda agora. Passado uma hora, tem hora que parece que nem arrumou. Então, assim, eu tô mais leve nesse sentido. Apesar de eu estar agora também com um olhar mais voltado pra minha casa, sabe? Coisa que às vezes antes não tinha tanto, assim. Então, eu tô com mais vontade de fazer as coisinhas, mas eu vou no tempo que dá. Aqui, mas é incrível que esse Baby 2 vai vir numa hora perfeita. Já tá. Você já diferente, é leve, mas assim, você já tem toda essa visão, sabe? Sim, eu tô mais leve nesse sentido. Porque com 2, então, se você não tiver isso, nossa, né? Eu falo que eu acho que tudo é ligado ao emocional, assim. Até pra você ter o primeiro filho, o segundo. O seu emocional, você tem que estar, assim, mais leve, mais tranquilo, porque vai vir desafios, vai vir dores, mas o maior de tudo, que é o amor, que é a felicidade que você sente, compensa tudo isso, assim, sabe? Ao meu ver. E me fala qualquer coisa preferida, assim, que o Murilo faz ou que você gosta de fazer com ele, assim, hoje. Ai, tudo aquela Tudo não, vai ter que escolher. Eu gosto... Tipo assim, quando eu tô fazendo algo que eu sei que ele ama muito, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu tô fazendo algo que ele ama ver o trem passando, sabe? Tipo assim, eu amo quando eu pego, às vezes sai do supermercado e falo, vamos ali agora ver o trem, filho? Vamos, mamãe. Aí ele vai lá, numa felicidade, ele fica eufórico. Então, coisas assim, daqui a pouco eu tô emocionando. Mas são pequenas coisas que eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito que... Eu não sou muito de ficar... ligada, assim, tem pessoas que compram 1 milhão de coisas pro filho, de bens materiais, tá tudo bem, quer comprar, mas assim, eu já tento sempre, o meu maior, assim, desejo é que ele entenda o quanto coisas simples, momentos bons, momentos com a família, momentos igual eu faço muita questão, né, ele tá ali com os avós, meus pais mesmo, eu sempre tô lá levar ele, a gente tá indo ali ver o trem, a gente tá ali com o meu marido tomando um café. Então, assim, o que eu quero que ele entenda é isso, sabe? Que isso é o que vale. Então, eu sempre prefiro que ele viva essas experiências, assim,
de lugares, assim, de momentos assim, e que eu sei que ele tá feliz ali, sabe? Às vezes vendo um cachorro que ele adora, umas coisas assim, na casa da minha mãe, galinha, ele ama, então assim, eu gosto é disso, ele, eu quero ver Cocó, eu quero ver, aí minha felicidade é ver ele, hoje a minha maior felicidade com ele é essa, assim, sabe? Levar ele pra ver uma coisa, tanto que eu queria até fazer um passeio de trem pra poder ver a felicidade dele ali. Então, é isso, eu acho que não tem coisa melhor, gente, que isso. Nossa, de verdade. Né? Eu amo, igual agora essa fase da ex, eu amo ouvir ela conversando. É muito ela gostoso, falando, né? Tipo assim, uma coisa tipo, bem pequenininha, mas bem específica assim, que quando ela vem tagarelando aquele... Aí vai sair uma palavrinha certa, né? Tipo assim, fala. Ela vai, tem hora... Mamãe... Ela é muito bonitinha. Aí eu, tipo assim... O Henrique bateu. Quem que bateu? Você vai conversando. Isso é muito bom, né? E aí eles vão e tipo, conseguem contar pra gente. Não, igual muito incrível. eu hoje vindo pra cá, aí tipo assim, eu tava igual uma doida lá em casa mais cedo, né? Cabelo pra cima, igual a gente fica na vida real mesmo, né? Na vida real. Aí, naquele dia a dia ali, aí ele tava dormindo. Aí eu fui tomar banho. Aí quando ele acordou, eu já tava com esse vestido aqui e eu fui começar a maquiar. Na hora que ele me viu, ele pegou no meu vestido assim, que eu tava lá pegando as coisas, tava nem, né, na correria. Ele olhou assim, pegou no meu vestido, olhou pra mim, mamãe, tá bonita? Ai, aquilo ali, meu Deus do céu. E a mamãe, tá bonita, filho? Eu fiquei toda, nossa senhora, parecendo que eu tava derretida. Mamãe tá bonita, mamãe tá bonita. Aí, assim, isso é muito gostoso realmente, né? Eles vão, principalmente, eles vão passando esse amor. Tá? Nossa. Não sei, assim, se depois eles vai ser assim. Deus. Mas o Henry, gente, ele é muito assim. Ele já é cavalheiro. Mamãe, você tá linda, de observar quando arrumou. Onde você vai? Não, que você ficou bonita, que eu gostei disso e tal. E, isso é muito gostoso. Não, mamãe tá cheirosa, adoro isso. Às vezes ele fala assim comigo. A mamãe é linda. Aí, uma hora que tá feia dentro de casa, assim, né? Tipo assim, de pijama, com coque e tal. Aí, teve um dia, eu acho que eu até tô com umas espinhas. Eu tava com umas espinhas, aí não sei o que aconteceu. A Isa, ela é assim, ela vê uma espinha, ela vem assim, dodói. Tipo assim, eu cheio de espinha. Aí, o Henry, aí um dia desse, não sei que eu tava meio assim, eu falei, mamãe tá feia, né, filha? Ele... Não, mamãe é linda. Ai, gente. Linda. Nossa, isso é tudo. Aí eu olhei pro Felipe e falei assim, assim que é bom. Ele, quando eu te elogio, você não fica tão feliz assim, não. É mesmo, é verdade. Nossa. Gente, mas elogio do filho. Nossa, eu falo pra você. Não, tudo que a gente fala é incrível, né? Mas quando eles... não, de verdade, assim, eu tô derretida ultimamente, uma tem que vai derretida. derreter cada vez mais, porque vai crescendo, vai... E eu sempre tenho falado pra ele, falo assim, que é isso mesmo, filho, tipo assim, fico incentivando a ele ser assim, né, elogiar, sabe? Eu acho que isso é legal, assim, de verdade, genuíno, né, sem ser forçado, assim, genuíno. Eu falei, que gracinha, a mamãe ficou feliz que você falou da mamãe, então, assim, é muito legal isso. Nossa, eu acho que é uma das coisas também que eu amo, ver ele fazendo isso. Eu amo tudo. Tudo. Só vamos acordar de madrugada. Gente. Porque é por ele. Mas eu acordo. E agora, Ana, então, a gente já compartilhou aqui muita coisa, né, dessa história aí com o Murilo, dia a dia. E você falou que a sua gravidez foi, né, um pouco difícil. Até você falou dessa questão de, assim, um pouco de medo, às vezes, você tem em relação a ele por causa das perdas que você teve. Sim. E queria que você contasse um pouquinho como que foi. Desde o início, você planejou uma primeira gravidez? Sim. Como que foi, assim? O que acontece? A gente casou, a gente tinha 11 anos juntos já. Eu e o Tuca, a gente tá junto há muitos anos. Vai fazer 21 anos. 21 anos, eu tinha 12 anos e ele 16. Maioridade lá nos Estados Unidos. eu tinha 12 anos quando a gente começou a namorar, né? Aquele namorico de infância, tudo, e ele 16 anos. Então, quando a gente casou, foi tipo tudo muito assim, como se fosse o padrão, né? Formei, agora vamos casar? Vamos, todos os desafios, dificuldades, né? A gente vem de família simples, sempre lutando juntos os dois. E aí, a gente tava numa fase um pouco, começando a dar uma melhoradinha, sabe? Passou aquele período mais de perrengue no início, né? Que a maioria passa no início do casamento e tudo. Financeiro, aí a gente estabilizou e tudo. Não, então agora vamos ter filho. E ele um pouco inseguro, porque ele tinha aquele medo um pouco de ter filho, assim, sabe? Assim, no sentido assim, nossa,
é um outro serzinho ali pra você cuidar, será que eu vou dar conta? E sempre aquela preocupação também. E aí, não, vamos ter, não, então vamos. Aí, só que aí foi de primeira. De primeira, eu já engravidei. Tanto que eu nem esperava que fosse de primeira. E ele também. Ele, não, já. Eu lembro que já voltando de Caldas Novas, eu achei estranho que minha menstruação não tinha vindo. Aí, no outro dia que eu cheguei de viagem, eu fiz o teste positivo. Aí, à noite, eu fui e contei pra ele numa caixinha e tal. Ele, mas já? Nem acreditou, não. Ele, vai tão bom nisso, hein? Ai, meu Deus. Tá, né? Aí, eu fiquei toda feliz. Fui contar pros meus pais, né? Meus irmãos e tal. Beleza. Mas eu nunca imaginei que eu ia passar tudo que eu passei, né? Achei que ia ter tudo bem. A maioria das pessoas, né? Quase 90 e tantos % das pessoas têm uma gravidez tranquila. Achei que eu seria essa. Mas aí... eu fui tendo uma gravidez tranquila quando foi mais ou menos no 5º mês de gestação, 5º pro 6º mês. Era o Telzinho, né? O meu primeiro filhinho era o Tel. A gente já tinha feito a revelação e tudo, né? Contado tudo. E aí eu comecei a dar uma febre. Que a minha médica estava até viajando nessa época, nesses dias, que era um feriadão. E aí eu comecei a dar uma febre, achando estranho, eu conversando com ela, Ana, que estranho, tudo, vamos olhar. E eu fui, né, no pronto atendimento. E aí eu fiquei bem assim, que lá eles não olharam o Telzinho, sabe? E eu já tinha perdido nesse dia, pelo que a gente viu, assim. E aí a febre não passava, e a gente achando que era uma sinusite forte, então o médico, então vamos entrar com antibiótico, vamos e tal. Só que como era um período que eu tava começando a sentir ele, então eu não tinha muita noção, assim, porque era mais ou menos, acho que a gente começa a sentir com umas 20 semanas, 19, 20, uma média, né? Então era mais ou menos isso, eu acho. Aí, então, assim, não dava pra falar assim, não tô sentindo ele mexer. Aí, beleza. Aquela coisa, aquela febre voltando na parte da tarde. Ela voltava na parte da tarde, piorava à noite, e no outro dia de manhã já não tinha mais nada. E ficava oscilando assim. Aí eu falei, gente, tá muito estranho, muito estranho. Aí minha médica tava chegando hoje de viagem, ela falou assim, Ana... Mas você tinha outro sintoma além da febre? Não. Não? Só a febre. Aí, só que como eu sempre tive sinusite, rinite, eles pensaram que poderia ser alguma coisa assim, que tava um pouco mais difícil de perceber, né? E ficava com aquela febre e dor de cabeça. Senti muita dor de cabeça, por isso que pensou na sinusite também, muita dor de cabeça. Aí, meu marido, um dia antes da gente descobrir que ele já não tinha mais batimentos, e ele é um pouco sensitivo, assim, ele falou assim, Bê, e se o Telzinho tiver falecido? Não, eu sempre positiva, né? Eu sempre sou muito positiva. Não, que é isso, não. E aquele medo no fundo ali, sabe? Mas não. Mas antes dele falar não que ia passar na cabeça. Assim, a gente tinha aquele... Não dele ter falecido, mas que eu tava com receio porque eu tava passando mal e podia, né? A gente ficava com medo. E meu marido falou assim, Bê, não, se Deus quiser, não vai ser isso não, mas assim, pode acontecer. Falou assim. E ele é mais razão, assim, sabe? E eu já sou mais emoção. Apesar de que agora ele tá ficando meio emoção. Também ele tá mudando. Mas aí ele falou, olha, não vai ser, mas, né, a gente tem que falar das possibilidades. Porque vai que... Aí eu não. Aí tá, no outro dia, quando a gente foi fazer o ultrassom, a minha médica até falou assim, olha, faz o ultrassom e qualquer coisa você vem aqui na FOB, vou estar aqui. Faz o ultrassom, porque a FOB era lá em Ouro Branco, ia lá, faz o ultrassom com a doutora aí em Lafayette. Aí eu fui no consultório dela, que era só de ultrassom, fiz, e aí eu já senti um pouco ela tensa, assim, sabe, na hora de fazer... E no ultrassom a gente vê o bebê mexendo, né? Mesmo antes dele não estar mexendo aqui, eu sentia, eu via ele antes nos outros ultrassons. E eu olhando aquilo ali, por um segundo, sabe? Eu ficava assim, gente, não, pera. Eu custei a cair a ficha. E meu marido assim também, né? E ela assim, então... Infelizmente eu tenho uma notícia pra dar, ele não tem mais batimento. Nossa, aquilo ali... Meu Deus, parece que... Juro, ele falou a mesma coisa que parece que o chão abriu, assim, sabe? Hoje, pra mim, é tranquilo. Sempre foi até falar sobre isso, assim. Sempre tentei falar sobre isso bem. Hoje eu até consigo falar melhor. Mas, assim, só quem vive aquilo ali sabe o que é essa dor. De você receber essa notícia, né? Que... Ó, tô até arrepiando.
aquele bebezinho que você tanto sonhava, tanto amava ali, que tinha tantos planos pra ele tava ali, já não tinha mais vida, né? E aí, o Theozinho, né, não tinha mais batimentos, e a gente sem entender, e agora? E meu marido falou, nossa, preocupado, e agora? Como que vai ser? Como é que a gente vai resolver? Como é que faz? Como é que ele vai sair? Né? Aquela questão toda, preocupado comigo. E aí, a gente foi pra FOB, minha mãe, minha família já foi junto também, depois, logo em seguida. E aí, a gente foi pra tentar induzir. Só que aí a gente não imaginava que demoraria tanto tempo pra induzir. Eu cheguei na quinta-feira, mas não foi por questões, assim, médicas nem nada. É porque meu organismo mesmo, sabe? Cheguei lá na quinta-feira, ela introduz uma medicação, né? E aí, tenta rompendo o útero pra ir desfazendo pra conseguir ter o parto. E aí foi quinta, sexta, sábado, e eu lá. Já não tinha mais aonde colocar acesso e aquele sofrimento, mas a equipe muito bacana, sabe? O pessoal muito me acolhendo, muito legal. E assim, todos os meus familiares, amigos, todo mundo tentando dar uma força, tentando falar algo. Assim, isso é muito bacana da gente ver nessas horas, né? Quanto tem tantas pessoas que querem te dar uma palavra amiga. Só que às vezes eu também queria ficar mais quietinha na minha, porque é uma dor muito grande, ela dói assim, na alma, no coração, mais do que a dor física que eu tava vivendo de induzir o parto, né? E aí nesse sábado que eu tava lá, aconteceu a tragédia do acidente da Marília Mendonça também, coitada. Então assim, a gente ficou arrasado todo mundo, né? Porque já basta que eu tava vivendo aquela coisa, né? Aquela tristeza. Então eu não esqueço, foi tudo muito intenso. E aí a doutora falou assim, Ana, ele não tá saindo, eu já tô ficando preocupada porque sua febre não tá passando. Então a gente acha que aquela febre... Nesse tempo todo toda, nada de passar, ela voltava e tudo. E eu comecei a dar uma infecção, que ia fazendo exame de sangue lá, né? Começou a aparecer uma infecção. E aí a minha médica, uma gracinha, até a doutora Isadora, ela falou assim, Ana, eu vou fazer uma coisa aqui diferente, eu vou tentar colocar até um procedimento assim, né, diferente, que é colocar tipo um balãozinho lá dentro do útero, para tentar ajudar a romper aquela camada ali. Então eu vou inflar aqui e vamos tentar ver. Vamos colocar um pezinho. Então vamos supor, eu tava deitada lá na maca e tal, aí colocou esse pezinho aqui do lado, ligado lá, que tinha um caninho ligado no útero, para ajudar a forçar um pouquinho. Porque não tinha mais o que fazer. Cesárea não era legal fazer, porque tava muito novinho, corria risco, tanto eu, né, porque ele fala assim, um risco para mim. E aí eu falei, doutora, o que você achar melhor, eu tô com você e nas suas mãos. E aí, passado uma hora que ela deixou esse método lá que ela fez, que ela, conversando com uma médica que tinha falado pra ela, falou, faz assim que você vai, né? Porque não tinha mais o que fazer. Aí, passado uma hora, deu tudo certinho. O Theozinho, ele... Theozinho não, já tava, né? Eu falo assim, rompeu a bolsa, aí eu tive... estourou toda, né? Aquele líquido. Aí a gente foi pra sala de parto. E aí também foi uma dor muito grande, porque eu senti muita dor também. Aí eu falei, nossa senhora, eu tô sentindo essa dor com ele pequenininho. Imagina como que deve ser um parto. Nossa, é dor. diferente, eu acho. Acho que na verdade você passou mais dor, porque eu não tô falando do emocional não, mas tô falando fisicamente. Muita coisa, falam, né? Não, mas tô falando assim, tô falando bem por alto também, né, gente? Mas assim, muita gente fala que a indução é bem mais dolorida, né? É bem dolorida. Então, eu senti bastante. A passagem é de menos, assim. É uma cólica muito forte, assim, sabe? Você vai tendo uma cólica ali, porque isso, promove a contração, né? Aí a gente foi pra sala de parto. Mas você pensou nisso nesse momento? Não, agora que você tá falando. Não, eu pensei depois, mas eu tava lembrando como que eu senti muita dor e tudo lá na maca e tal, já na sala de parto. E aí, mas foi muito rapidinho, que logo isso tudo aconteceu muito rápido, porque como ele era pequenininho, ele tinha 350 gramas, então ele era muito pequenininho. E aí eu não esqueço, assim, eu falo que quando você tem pessoas boas do lado, o momento até fica mais, assim, né, leve. Porque naquele momento que eu tava lá na sala de parto e tudo, pra ele vir, a doutora Isadora me acolheu tanto, assim, com tanto carinho. E aí na hora que assim que eu fiz aquela coisa, ele nasceu assim, né, que ele saiu, a equipe toda também, toda ali, porque elas sabiam que eu tava vivendo, né, essa dor toda ali. E aí ela falou assim, Aninha,
ela tava chorando, tadinha. Eu chorando, todo mundo chorando, né, gente? Porque é muita emoção, muita coisa envolvida. Muito difícil, só quem perde. Aí ela falou assim, Ana, com a vozinha assim chorando, você quer ver ele? Você quer pegar ele? Eu tava de olho fechado. Eu não conseguia abrir o olho. E eu assim, com o olho fechado. Aí eu falei assim, demorei uns segundos pra responder. Ela falou assim, Ana, se você não quiser ver, tá tudo bem. A gente te respeita, não precisa. Se você não quiser ver. E ela falou assim, o que importa, não esqueça isso, é o que vocês viveram junto, o que ele representa pra você. E eu, então tá, eu não quero ver. E foi uma escolha minha não ver, porque eu sabia que eu ia ficar muito com isso na minha cabeça, sabe? Assim, essa imagem. E não era isso que eu queria pra ele. Eu não queria lembrar, tipo assim, eu ia ver uma imagem, né, muito... Eu sei que eu ia ver uma coisa, né, que ia me marcar muito, e eu não queria lembrar disso. Então, hoje, o que eu falo pra muitas pessoas que passaram por isso, a primeira coisa que eu falo quando alguém perdeu, né, vou até falar olhando pra câmera, porque eu tô falando aqui, olhando pra lá e pensando, né, nas coisas, mas o que eu falo, a primeira coisa que eu falo é assim, um conselho que eu dou lembre das coisas boas que vocês viveram juntos, né? Porque eu lembro de quando eu senti ele pela primeira vez, mesmo que foi pouquinho, mas eu lembro da musiquinha que eu pus, de todos os momentos gostosos que a gente viveu em família, né? Então, cada coisa, cada coisinha, os presentinhos, né, que a gente teve, então o amor que a gente teve na nossa família, como que ele veio pra me transformar também, né, como eu falei que eu não ia chorar, como mulher, né, como ser humano, me transformou, né, um ser humano melhor, meu marido, minha família. Então, assim, o que eu falo isso é pra gente lembrar tudo que esse serzinho trouxe de bom pra gente. O Telzinho trouxe muitas coisas e a gente seguir em frente, porque foi isso que me deu força. Porque se eu ficasse pensando em todos os momentos difíceis que foram, todas as dores, só ficasse com aquilo ali na minha cabeça, eu sei que talvez hoje eu estaria, né, com depressão, com muita tristeza, não conseguiria às vezes levantar, mas não, eu sempre confiante ali e com muita força, assim, sabendo que se foi a escolha de Deus, assim, era isso e a gente ia vencer, né? A gente ia conseguir um dia também realizar esse sonho e ia guardar o Telzinho no coração. Só que aí eu não imaginava. Aí tá, tudo passou, aos poucos tudo foi se ajeitando. Eu contei também na internet para as pessoas, porque eu sempre gostei de compartilhar. E algumas pessoas falam, Ana, não fala não, você vai falar sobre isso, vai te machucar, mas eu achava que eu poderia ajudar outras pessoas, e assim eu fiz também. Ajudando outras mães que às vezes também passaram pelas mesmas coisas, porque a gente fica se sentindo às vezes sozinha naquele mundo ali, sua cabeça fica imaginando mil coisas. Então quando a gente ouve uma palavra amiga de outra pessoa que já passou por isso, a gente se sente melhor. Então, assim eu fiz, compartilhei tudo, aí passou um tempo, isso foi em novembro que a gente, né, teve a perda dele, de 2021. Quando foi no outro ano, em agosto, no meu aniversário, eu tava grávida de novo. Aí eu falei assim, não vou contar, eu não contei no início, esperei um pouquinho, e aí, porque a gente tinha aquele medo também de perder, né, de novo. Só que nesse período eu já entrei com a medicação, porque aí foi onde eu descobri a trombofilia e tudo mais. Só que aí eu fui e perdi novamente. Que inclusive, Bruna, só um parênteses, tem a trombofilia envolvida, mas a gente também acha que junto eu pudesse ter pego aquela... Nossa, fugiu o nome, gente. Credo, fugiu o nome do gato, quando a doença do gato lá toxoplasmose, que também a médica, eu não tinha imunidade contra a toxoplasmose, e no dia que eu tava lá tendo o parto do Telzinho, ela chegou nesse dia fazer um exame que tava alto, tinha dado alto lá no meu exame o reagente a ele, então talvez eu tivesse contraído nesse meio tempo, talvez pudesse ter um motivo junto, às vezes com a trombofilia, né, que o Telzinho tenha falecido. Aí na segunda vez, eu tava usando a medicação. Rapidinho, porque você tava falando da segunda, aí você foi... eu voltei que eu lembrei. É uma possível causa. Possível causa toxoplasmose, junto com a trombofilia, né, que já é ligado à questão mais genética do sangue, né, quando o sangue fica mais grosso. Aí na segunda vez, então eu já tinha imunidade contra a toxoplasmose. Eu já tava usando também o remédio pra evitar
os trombos, né? Os coágulos no sangue, que é a injeção. Só que mesmo assim eu perdi. Aí eu falei, gente, mas por que? Não evoluiu e tal. E essa segunda foi quanto tempo? Foi mais ou menos quase um ano depois. Não, mas... Ah, tá. Quanto tempo durou a gestação? Uhum. Durou 7 semanas, por aí. Bem no inicinho também. Até não sei o sexo. Aí eu perdi também, foi um baque. Só que dessa vez o baque foi muito grande. Porque quando eu fui fazer ultrassom com outra pessoa... achei que ela foi muito fria na hora de falar, então, tipo, eu tava sozinha, não esperava nesse dia, eu fui fazer uma ultrassom nesse dia sozinha, que o Tuca tava viajando, então, foi muito assim também, muito ruim, sério. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar com o outro, né? E você já tinha feito algum ultrassom antes, não? Foi seu primeiro ultrassom? Nesse foi o segundo, eu acho que eu tinha feito um, aí logo em seguida fiz esse, sabe? Foi o segundo. Porque eu fazia com outro médico, o Dr. Carlos, né? Eu tinha feito com ele, mas ele tava, acho que nesse dia, viajando. Aí eu fui fazer com uma outra pessoa e achei que foi muito fria. Olha, não, pelo visto aqui não tá tendo batimento. Não, isso aqui não vai evoluir, que não sei o que. Sabe, umas coisas assim. Não, que acho que aqui não vai dar. Nossa, isso pra gente é muito difícil. Principalmente que eu já tinha vivido aquilo ali. Eu saí de lá assim, não acredito. Foi muito ruim. Mas eu tava um pouco mais... porque eu já tinha passado a primeira vez, então a gente fica mais né, uma certa resistência ali. Mas foi muito difícil também. Aí depois fiz exame de sangue e confirmei que ele não tinha evoluído essa segunda gestação. Aí vem todo aquele baque de novo, né, aquele medo e tudo mais. E você tinha contado só pra sua família? Tinha contado pra minha família só. Aí, beleza. Aí passado um tempo, aí isso foi em agosto. Quando foi dezembro, eu engravidei de novo. Aí, engravidei de novo. Você engravidou muito rápido. Engravidei muito rápido. E olha, porque eu tinha dado espaço. Eu tava segurando, a gente tava segurando. Pra poder... Eles falam que é bom, né? Dar o espaço e tal. Engravidei de novo. Eu falei, não, agora vai. Nossa, tô confiante, agora vai. Só que também não contei, esperei. Mas aí aí essa gestação também foi até, acho que 9 semanas. Cheguei a ouvir o coraçãozinho. E logo, em seguida, parou de novo. E aí eu falei, gente, eu não acredito. E todo mundo, nossa, coitada da Ana, todo mundo daquela coisa, preocupado com, né? E, só que assim, a gente vai ficando forte, assim, sabe? Pra vencer esses desafios, né, que a vida nos dá. E infelizmente esse terceiro bebezinho, ele não era compatível com a vida. Então ele tinha erro genético, sabe? Então não foi nada... de trombofilia, nada, não evoluiu. O que acontece muitas das vezes, muitas mulheres nem sabem que perde. É porque você tava, tipo, ali meio controlando também, então você sempre sabia que tava super, né, aquela coisa assim, bem acompanhando. E essa terceira vez, esqueci de falar que todas as vezes eu também fui pro hospital. A primeira vez eu tive que fazer curetagem, que foi depois que eu tive o parto lá, eu fiz a curetagem, né? Primeira vez, esqueci de comentar. A segunda e a terceira vez eu também fiz o procedimento, mas não foi... Depois do parto? A gente fez... teve que limpar. Depois que eu tive o parto foi normal, né? Vou falar assim, que ele saiu. Eu fui pra mesa de cirurgia pra ela curetar meu útero. Na segunda e na terceira vez, eu também fui pro hospital. Então, eu fui, tomei anestesia e tudo, né? Sedação. Fui, né? Tive que ficar sedada e tudo. Então, a gente tem contato com outras crianças. Isso também é muito difícil com bebezinhos. Às vezes, mães que estão com o filho nascendo. Isso é muito doído. Isso também tinha que ser pensado mais, sabe? Agora eles estão até tentando... Uma outra área. E aí... nessa segunda e na terceira vez, eu passei por um procedimento que chama AMIL, né? Que você esvazia o útero, assim, mas sem ter que fazer a curetagem com instrumento, né? Então, o AMIL é, tipo, esvaziar mesmo, puxar, tipo, sugar. Então, também é muito difícil, aquele processo, você tá no hospital, você tá passando por tudo. Mas eu sempre, assim, confiante que ia dar tudo certo. Mas, aí, passada essa terceira perda, que foi em janeiro, quando foi lá pra... março, eu comecei a ter um sangramento muito grande. Achei estranho e tudo. Eu tava até viajando e tudo, aí eu tive um sangramento lá, o lugar que eu tava, na casa de uns amigos, achei estranho e tal. Comecei a sentir mal, parece que minha pressão tava caindo. Aí, parecendo que alguma coisa ia descer de mim. Aí, na hora que eu já tava chegando o dia de eu vir embora, né? Eu vim embora e tudo, essa viagem, que era uma viagem longa. E eu falei assim, amor, acho que eu tô grávida.
Ele tá assim, grávida? Não, acho que você não tá, não. Acho que eu tô. Acho que eu tô grávida? Eu não tô com um sangramento aqui estranho. Talvez possa ser que eu tô com alguma coisa, não sei. Quando eu cheguei e fiz meu exame do beta pra ver se tinha dado algum, né, um número, porque quando você não tá grávida é 0 ali. Eu tava com 2.000 e pouco. Só que não era uma gravidez, era uma gestação molar. Então, além das 3 perdas, passado uns 2, 3 meses, eu descobri que eu tava com a mola, né? Que eles falam gestação molar, mola. Então, é como... Quando você faz o exame, o seu beta dá positivo, mas não tem neném ali, né? Só que o seu útero lá dentro, a imagem que a gente, quando eu fui fazer a ultrassom, era cheia de como se tivesse um tanto de cachinho, assim, de uva, sabe? Umas cavidades, assim. E nesse dia que eu fiz o ultrassom também, que eu falei, tô grávida, deu positivo. Foi no mesmo dia que eu fiz o ultrassom. No que o médico colocou o aparelho ali, passado umas horas, acabou que ajudou a descer aquele material que tava ali, que é tipo uma proliferação, né? Com os hormônios da gravidez, fica ali. E isso é muito comum também em quem teve esse erro genético que eu tive na 3ª gestação. Pode ficar uns restinhos que fique ali proliferando hormônio, né? Tô falando assim, modo mais... Leigo. É leigo, assim, mais ou menos, que a médica me explicou. E aí aconteceu essa mola. E ela pode evoluir para um tumor. Então eu falei, nossa, gente. Eu falei, meu Deus, por que, né, que eu tô passando isso tudo e tal? Nossa, agora é isso. Eu fui pro hospital de novo. Nessa 4ª vez que eu fui pro hospital, limpar meu útero, a médica falou assim, Ana, vamos fazer um exame que a gente põe uma câmera lá no útero e eu vou ver tudo na câmera. Aí ela viu que eu tinha um pólipo, tirou o pólipo, limpou meu útero, ela falou que ele tava todo esquisito e tal, limpou tudo com o aparelho lá, foi ótimo. E falou assim, Ana, agora vamos analisar, fazer exames disso aqui, biópsia e tal, ver tudo isso. E tava tudo certinho, só que confirmou a mola, né? Aí, passado um tempo, ela falou, eu vou te encaminhar para uma médica de gestação de alto risco e tal, em BH, e foi onde eu fui. Isso, então, foi março, abril ali. Quando foi em junho, eu fui nessa médica. Ela falou assim, Ana, agora vamos esperar um pouco, vamos limpar seu organismo para você ter outro filho. Lá para março, a gente começa a tentar engravidar, pode ser? Pode, né, doutora? Isso tudo era tipo assim, junho, eu vou esperar até março para engravidar, mas tá bom, tudo bem. Aí, isso foi em junho, gente. Quando foi? Julho, voltei lá grávida, um mês depois. Nossa. Voltei lá na minha médica aqui. Então, você tinha falado, Márcia, mas eu tô grávida. Foi sem querer. Ela foi sem querer. Brincando, né? Mas ela falou, não, pode ficar tranquilo. Porque realmente eu achei que meu ciclo ficou todo errado. Então, um belo dia lá, aconteceu, e eu achei que eu não estaria fértil, e eu tava fértil. Então, o meu ciclo não tava organizado. Eu achei que era um dia que era pra eu estar menstruando e não menstruei. Aí a gente teve relação, a gente foi, e aí eu engravidei. No mês seguinte, que mês que o Murilo nasceu? Março. Que era o mês que ela falou que era pra esperar ele, pra tentar ele. Então, assim, na hora que tem que ser, né, eu falo assim, todas as outras vezes eu me planejei. Essa outra vez, né, a 4ª gestação mesmo, né, oficial, que eu não me planejei, aconteceu. E aí, onde foi, aconteceu tudo isso que eu contei pra vocês no início. E que quando tem que ser, que Deus tá preparando, gente, é a hora certa dele. Então, eu sempre falo isso. Quando as pessoas passam por situações como a que eu passei, né, ou qualquer outra situação, quando é a hora, os propósitos não são nossos, né, são dele. Então, tudo acontece da melhor forma, e foi da melhor forma. Hoje eu vejo assim, sabe, que era pra ser assim, e é isso. Que lindo. Mas graças a Deus tá tudo bem, a gente vai seguindo aí. Por isso que eu curto tanto, acho que a maternidade, tô vivendo esse momento assim muito feliz, e falo pra todo mundo que quer ter, tenham, né, se puder ter, quem não puder, corre atrás, tenta descobrir o porquê, que sempre tem uma solução, e é isso, eu acredito muito nisso. E fica, assim, algum medo ainda nessa questão de uma próxima gestação? Um pouquinho mais longe, assim, sabe? Assim, confiante também que tem essas... Mas assim, eu falo assim, porque hoje você já sabe, você já procurou uma médica de alto risco, né? Sim. Foi diferente essa gravidez do Murilo.
Eu tenho Então- um pouco de receio também, eu tenho medo de perder, claro que a gente tem no fundo, mas assim, mais leve hoje, né? Mas assim, sabendo que provavelmente talvez eu tenha que fazer uma cirurgia antes pra fechar meu útero. Então, Já sabe, tipo, o caminho que você viveu com o Murilo. Eu falo talvez assim, né? Que eu de possa ter que repente- ficar de repouso. Então eu tenho que estar com uma estrutura mais, assim, uma estrutura maior preparada, né? Porque agora eu tenho ele, então tem que ter mais rede de apoio. Tudo isso pra eu ter outro filho, né? Mas vai dar certo, vamos colocar nas mãos dele. Que bom. No final dá você, certo. né? Consegue ver, assim... É tão lindo te ouvir falando, porque a gente esquece das coisas que a gente passou, quanto mais das coisas dos outros, né? Sim. Assim, e te ouvir falando de novo, algumas coisas eu não lembrava direito. Sim, e tal, com detalhes, né? E realmente você vê tudo de uma forma tão leve, né? E assim... como que eu explico, gente? Assim, é na sua cara de que o Murilo valeu a pena tudo, né? Nossa. E que tá tudo bem e que é muito Passaria feliz. tudo de novo. Consegui ter meu anjinho, né? Eu falo que é um milagrinho, né? E assim, meus outros anjinhos também, eu até falei hoje, pensei, né, na hora que eu tava vindo pra cá e tal, eu tava pensando neles. E eu até sempre tenho... Eu ganhei alguns colarzinhos que tem os menininhos, então esse aqui eu ganhei, né, quando era o Telzinho ainda. Então é como se eu estivesse sempre com eles aqui, eu vou estar sempre com eles juntos, porque eu acredito que é importante eu estar com eles, eu não essa questão assim, mesmo que eu tenha passado, eu quero mostrar pro Murilo que ele tem, né, que eles são irmãozinhos dele. Eu sempre falo, quando alguém fala, você tem mais filhos? Você tem só ele? Eu falo, eu tenho ele, mais 3 anjinhos no céu, sabe? Porque são parte de mim, né? Parte de tudo que eu vivi. Às vezes a gente vive nessa rotina corrida, eu tô vivendo a maternidade do Murilo e tal, mas assim, eu nunca anulo isso, eu sempre gosto de lembrar com leveza. E eu acredito que quanto mais a gente puder falar sobre isso também, eu acho que é bom. Pelo menos eu gosto de falar, sabe? Algumas pessoas não gostam, que já passaram, mas eu acredito muito que é importante a gente incluir toda a nossa história na nossa vida, que eu acho que a nossa vida flui melhor, sabe? E isso, você falando assim, é uma coisa tão assim, porque a Tati, né, a última convidada que veio, ela contou a história dela e tal, Nossa, muito foi difícil. tão difícil, né? Não, Eu muito. Mas quando ela conversou comigo antes, ela falou, Bruna, eu tô esperando a hora certa, mas eu quero ir contar minha história. Legal. Sabe? E aí quando ela me procurou, falou, agora eu tô pronta. Sim, sabe? mesmo Tipo sendo assim, tão difícil, né? Exato, Nossa. mas eu quero falar sobre isso, me faz bem. Então, às vezes, pra gente que tá aqui do outro lado, é difícil, assim, lidar com a história difícil do outro e tal. Mas às vezes pro outro, ele quer externar e quer mostrar. A gente sempre quer concluir algo assim. Acho que a gente sempre quer também passar alguma mensagem, sabe? Que a gente aprendeu. Eu aprendi muita coisa e eu acredito também, eu sempre falo que eu acho que às vezes a gente tem uma palavra amiga, às vezes, pra dar pra quem tá passando por aquilo ali. Por isso que sempre que alguém fala assim, nossa, fulano perdeu. Eu até falo, se você quiser que eu possa conversar, mandar uma mensagem, eu tô aberta. Porque também a gente tem que respeitar, né? Tem pessoas às vezes que não, mas a minha vontade é sempre de ajudar, sabe? Eu acredito que é minha missão. Em alguns momentos, você precisa ali de um pouco de espaço, mas depois você... No início eu precisei, também, né? naqueles primeiros dias, mas depois falar também era bom, me ajudava, sabe? Mas incrível, é isso. uma mãezona maravilhosa, né, gente? Que Aí, daqui a um tempinho ela vai ter que voltar de novo, porque vai ser mãe de 2. Nossa, eu vou ter tanta coisa pra falar também, né? Muita história. Muita Bom, história. você já tá, né, Ana? Já experiente. Se já Deus tá quiser, eu vou preparada. contar como que foi uma gestação tranquila, leve, tô confiante. E como que o Murilinho tá feliz, né? De ter irmãozinho, irmãzinha. A gente vai poder ver isso um dia, ainda mais pra ficar registrado aqui. E eu só tenho que te agradecer, Bruninha, por estar aqui, né, nesse projeto tão especial que, assim, o Mater assim, pra mim, representa muito, porque quando envolve maternidade, né, e a gente poder ter esse momento pra gente falar, é muito gostoso. Então, assim, que você possa continuar e seguir em frente com isso, que é lindo, viu? Muito obrigada, eu amei te ter aqui de novo, amiga, viu? obrigada, amei. E agora sendo minha amiga. Eu amo essa menina, é um presente, é um presente. Gente, então é isso, a gente se vê no próximo episódio. E é isso, tchau, obrigada. Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.